Fala pessoal da Tribo, estamos aqui gravando mais um Tribo Podcast e hoje eu estou aqui recebendo o Ivan e o Luciano e a gente vai falar de muita coisa aqui interessante sobre a habla, sobre aquarismo de um modo geral e um assunto que é muito pedido pelos aquaristas, né? Que é falar sobre quarentena, tratamento de peixes, etc. E aí, para começar, queria falar aqui com o Ivan. O Ivan, como eu falei em alguns podcasts passados, né? Eu tive dois mentores no aquarismo, né? Que é o Eduardo e o Ivan. Comecei no aquarismo com o Ivan, trabalhando junto com o Ivan. Então é um dos meus mentores aqui, né? E hoje o Ivan é vice-presidente da ABLA, né, Ivan? Sim, sim. Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia. E aí eu queria falar contigo justamente sobre isso, né? Queria que tu falasse pra gente como é que está hoje a questão do segmento do aquarismo dentro do mundo pet, como um todo, né? Dentro desse setor de pet shop. Que a gente sabe que hoje o aquarismo ele vem crescendo. Mas como é que está hoje o aquarismo dentro desse segmento? Segmento de pet. A gente tem que lembrar primeiro que o pet, o aquarismo em si, né, a aquariofilia, ela pode ser puxada para o pet, como pode ser puxada como um hobby. Então tem aquela pessoa que vai ter o peixinho no aquário, que vai cuidar dele como um cachorro, como um gato. Sim. Né? Mas tem aquela pessoa que pode cuidar dele como se fosse um hobby, vai colecionar, né? Vou ter um aquário e vou ter 20 peixinhos, cada um de uma cor diferente, e não bota nome, não tem esse apego, né? Então tem esses dois lados, né? Um lado do pet e um lado do hobbyista, né? Mas assim, claro que o setor pet sempre vai envolver a parte do peixe. A gente tem aí duas pesquisas da ABIMPET, que eles fizeram, vamos dizer assim, um levantamento por alto de quanto seria o número de animais no Brasil. E aí o peixe, né, ficou em terceiro lugar, são 18 milhões, se não me engano, que eles colocaram lá de peixes no Brasil dentro de aquários. Né? E nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa parecida também, e eles definiram que em média a pessoa tem em torno de 9 peixes dentro do aquário. Então se a gente dividir aí, a gente tem 2 milhões de residências, 2 milhões de aquários no Brasil. Né? Então esse é um número que não expressivo, né? Expressivo, pode ser meio chute, né? E agora a gente está esperando a pesquisa do IBGE, que antigamente o IBGE só perguntava se a pessoa tinha cão e gato, né? Tinha animal em casa. Agora não, agora acho que abriu, se não me engano, para pássaros, outros e peixes. Então a gente vai conseguir ter uma noção melhor desse número de residências que tem aquários em casa. Então a gente vai ter esse número para ajudar o setor pet, né? Que vem crescendo, a gente vê aí um monte de pet shop com a parte de aquário, né? Estão tendo algumas mudanças aí na Pets, na Cobase, mas de qualquer jeito tem aquário ainda na maioria. E é um setor que vem crescendo exatamente por causa da internet nos últimos 20 anos e também por causa do setor pet que assumiu isso aí como parte do mix deles. Né? Mas devido à questão econômica do Brasil, a não ter uma cultura ainda, tanto quanto a gente vê lá na Ásia, né? De gente com aquário e tudo, então não deslanchou do jeito que a gente queria aqui no Brasil. Né? Então, em alguns estados a gente pode dizer que a coisa está mais ou menos estagnada. Mas, por exemplo, quando eu vou para São Paulo, sempre que eu pergunto para os atacadistas, todos estão até bem animados, né? Falando assim, não, está abrindo mais loja do que fecha, a gente vê um público crescendo. Eu vi agora na semana retrasada lá na Riff Day em São Paulo, Riff Day, teve lá em São Paulo, aí, né? Nossa, tomei um susto, fiquei todo arrepiado quando entrei, né? Até muita na filmagem gente, que eu né? fiz, né? Era muita gente, parecia a Riff Palazul mesmo, em termos de tamanho, de variedade de produto, a quantidade de aquários que o pessoal conseguiu levar com coral. A quantidade de empresas do ramo, né? A Fauna Marim, que era uma empresa que precisava vir para o Brasil há um tempão, veio, saiu, voltou e agora estava lá com um stand grandão. Várias outras aí já começaram a puxar a parte de água doce também para a feira, apesar de chamar Riff Day, né? Já tinha uns aquários plantados, já tinha exposição de Chiquigói, tinha um aquário de São Paulo lá, um stand do aquário de São Paulo, falando do aquário. Então, assim, eu acho que está se movimentando. A Pet South America, como é uma feira mais abrangente, né? Abrangente, mas ao mesmo tempo ela puxa muito o cão e o gato, e assim, o custo para entrar é muito alto. Entendi. Aí o pessoal do aquarismo parece que não se sente tão bem em gastar dinheiro nessa feira, né? Que ele acaba ficando acaba que o aquarismo não é o alvo lá, né? Porque lá é para o dono de pet shop. Sim, então, não é para o aquarista. Né? Não é aquarista, o aquarista não né? entra. Você tem que ter CNPJ para entrar na Pet South America, né? Que ela ocorre em agosto, setembro. Então, assim, nem todo atacado, todo importador está colocando stand lá ainda por causa disso aí, né? Mas muitos enxergam realmente os pets como um pet shop, né? Como um ramo bom para poder estar vendendo. Então, ano sim, ano não, a gente consegue fazer um stand da Abla também bem grandão lá.
sabe, com as empresas do ramo. Então, eu enxergo como um setor em crescimento, não na velocidade que a gente quer, né? Em alguns estados realmente a coisa é um pouco estagnada, né? Até aqui no próprio Ceará a gente pode dizer que abre uma loja, fecha outra, né? Então a gente fica chateado. Acha que é por que isso aqui? Então, eu acho que é porque a gente ainda não conseguiu criar um pouco essa cultura, né? Existe o lado da gestão da loja também, que não é fácil, né? Hoje a loja tem que mudar, a gente estava conversando isso na semana passada, a loja tem que mudar a cara dela, porque produto você encontra na internet muito fácil, não é nem só no Brasil, no Mercado Livre, é na China, né? Então a loja tem que estar com muito peixe de qualidade, coral de qualidade, né? E um atendimento. Porque se for depender de produto... se for depender de produto, realmente a gente não tem como competir, ter um diferencial. Não dá. Então a loja tem que tentar enxergar isso aí e modificando para poder se manter bem. Senão o cara... E se o cara não entender de administração, de gestão da loja... Mas né, o Nordeste também tem uma dificuldade por causa dos distribuidores, basicamente é São Paulo, eu acho, não? Questão logística, né? Nessa parte do produto eu concordo com você, porque quem está dentro de São Paulo, ele não tem um esquema de 2, 3 mil reais na loja dele, mas se você chegar lá dizendo que quer eu te faço um preço legal e eu corro ali, pego, trago e não vou pagar nem frete nem ICMS. A gente aqui, a gente vai prometer isso para vir amanhã ou depois de amanhã, pagando um frete caro aéreo, né? Ainda vai pagar frete, vai pagar o ICMS. Né? E o cara vai ter que esperar 2, 3 dias, que às vezes ele não vai ter essa paciência, vai entrar e vai querer comprar outro canto. Então, realmente a gente sofre com isso, a diferença é grande. A questão de logística realmente prejudica a gente. Prejudica porque a gente não tem nenhum importador hoje aqui no Ceará, né? Então, nesse lado eu concordo com você. Então, por isso que a loja tem que se voltar bem a ter muitos animais, né? Bastante aquário legal, aquáriozinho montado para a pessoa chegar aqui e comprar, porque o aquarista iniciante, ele não tem essa vontade de ficar procurando na internet, nada. Ele chegou aqui, deu vontade nele, ele quer levar esse aquário, aí que ele vai começar a pesquisar, se interessar e tudo, né? Então, acho que as lojas têm que entender um pouco isso. Aqui eu lembro muito do Ailton da Habitat, sempre fala isso, do entretenimento, né? A gente está na praia, então às vezes o cara tem mais entretenimento no Ceará do que tem em São Paulo, do que tem na Alemanha, né? Que o cara fica 3 meses no frio, dentro de casa, e aí ele monta um aquário porque ele não vai sair de casa, ele vai ficar preso no aquário. Verdade. Aqui não, no Ceará né? não, aqui a gente tem um monte de coisa pra fazer. É uma área turística, né? Então, na pandemia eu acho que até aumentou, né? O número de cresceu. Na pandemia o setor cresceu. Bombou. A gente foi corrido porque todo mundo estava em casa, queria comprar um cachorro, um gato ou um aquário, né? Ou um passarinho até. Então, acho que tem essa influência também aqui no Nordeste. Sim, né? sim. Tanto que você vê a diferença entre São Paulo e Rio em termos de loja de aquário. Tem umas lojas boas no Rio. Mas você lembra de 2, 3. Você conta nos dedos as que são referências, assim, já em São Paulo você lembra tem de 30, várias, 40 lojas, né? Verdade. São Paulo, toda semana eu entro no Instagram e descubro uma loja nova. E loja grande, né? Loja grande, não, loja grandona mesmo, sabe? Então você fica impressionado com São Paulo, 60%, 70% acho do mercado quase. Uns 60%, vamos botar, né? Porque você tem outras capitais boas aí, mas acho que 60% do mercado está em São Paulo. Ivan, eu acabei atropelando uma etapa aqui, que é de pedir para você se apresentar para quem ainda não te conhece, né? Porque eu fiquei tão empolgado que você foi meu mentor e eu estar aqui comigo, eu acabei atropelando, né? Mas conta como é que foi a tua história no aquarismo, como é que tu começou, até chegou fez engenharia de pesca, até chegar a trabalhar profissionalmente com isso, né? Tem tempo. Eu com 5 anos, o meu avô comprou um aquário para mim, né? E aí eu comecei com um aquário já, que eu me lembro, o primeiro aquário foi um aquário de 1 metro, que ficava dentro de um baú daqueles de tesouro antigo, assim, todo feito de armação de aço inox, com massinha, ainda não tinha aquele silicone da Dalcorning ainda, depois é que foi colocado o silicone. E aí eu visitava essas lojas de São Paulo, tem uma que até hoje tem lá a loja, que é hoje da Ecomarine, mas antigamente tinha outro nome, na Lapa. Que aí foi a primeira vez que eu vi um cardume de neon no aquário, né? Fiquei doido lá com aquele negócio. E aí pronto, eu sempre falava em peixe, só queria saber de olhar aquário e tudo. Sempre gostei muito de animal, não só de peixe, de tudo, né? Dinossauro, o que fosse. Mas aí com 10 anos vim morar aqui em Fortaleza, eu morava em São Paulo. Vim pra cá com 10, aí aqui logo que eu cheguei fui morar numa casa. Aí na casa com espaço, botei tanquinho, aí soube de um menino lá que pegava beta na lagoa lá atrás. Aí minha mãe me levava na Feira dos Pássaros, levava em outro canto, aí eu comecei a criar peixe, fazer um monte de coisa. Depois me mudei aqui para perto dessa loja, num apartamento aqui pertinho. E aí aqui na Pontes Vieira, Pontes Vieira, abriu a Água Viva. Água Viva. Do Eugênio. O Eugênio era
um cara assim, excepcional, fora da curva, sabe? Foi meu mentor também, do mesmo jeito, foi um cara assim que aprendi a vender. O cara era exímio vendedor, desenrolado pra caramba, vendedor nato, super simpático. E ele sabia que tinha que trazer novidade. Então ele viajava para os Estados Unidos, mês sim, mês não, ele gastava muito dinheiro e trazia as malas lotadas de produto. Caramba! Né? E tudo que aparecia em São Paulo de peixe, coisa assim, o Xang começou a importar. O primeiro lá bicolor que chegou no Ceará, ele trouxe, o primeiro não sei o quê, tudo ele trazia de coisa nova. Sabe? Então a loja era pequenininha, era metade dessa. Mas assim, tinha muita novidade. Toda semana ele trazia muita coisa e enchia de gente na loja. E ele tinha a capacidade de vender muito aquário caro também. Naquela época eu me lembro que eu montei aquário em hospital com ele, um monte de canto. E eu tinha 13 anos. Então assim, eu não batia ponto na loja, mas era o meu horário. O que eu tinha de horário livre, eu fazia um caderninho. Aí anotava, hoje eu cheguei a tal hora e saí a tal hora. Aí somava aquilo no final do mês e gastava na loja já. Nem tirava salário, né? E aí eu fiquei na Água Viva dos 13 até os 15, 16 anos. Aí estava num colégio também aqui perto. Aí quando abriu a Aquário Mania na Antônio Salles, que é pertinho daqui também. Né? Aí que era do Mário. Seu Mário. Que é outra figura aqui que outra todo lenda. mundo tem que lembrar, a lenda daqui do Aquário do Cearense. Né? Aí abriu a loja do Mário, aí a gente começou a ajudar o Mário. Ele tinha um carro, mas ele não podia sempre fazer manutenção porque ele ficava na loja. Aí a gente começou a fazer manutenção de aquários para ele. E rodava a cidade todinha, eu e o Leopoldo, que aí foi quando eu conheci o Leopoldo também, que morava do lado da loja. E aí depois foi estudar comigo em Santo Inácio, depois comigo na engenharia de pesca. Então aí, daí a gente ficou na Aquário Mania ali uns 3 anos, até entrar na faculdade, ali com 18, 19 anos. E aí o Leopoldo entrou comigo para engenharia de pesca também. E aí na engenharia de pesca eu comecei a trabalhar na Pizza Hut. E aí o Leopoldo conseguiu passar em PET e depois mestrado, e aí com o dinheiro do mestrado ele abriu a Aquário Mania, que aí nisso o Mário fechou a loja. Sim. E aí a gente aproveitou o mesmo nome e abriu a Aquário Mania lá na Vajota, já perto da praia. Né? E aí o Leopoldo se juntou com o Eduardo, que era o seu outro mentor, que foram os dois que abriram a loja com o dinheiro do mestrado e tudo. E nisso eu ainda estava na Pizza Hut. Aí numas férias que eu estava em 2001, acho que foram as férias de 2001, eu fui de 2000. Eu fiquei o mês todinho de férias dentro da Aquário Mania. Dentro da Aquário Mania. Aí no final eu falei assim, cara, vocês querem que eu fique de sócio aqui? Já dei umas 1.000 ideias aqui pra vocês, aí quero, pode vir. Aí eu pedi demissão, mas ainda fiquei acho que uns 4 meses na Aquário Mania, na Pizza Hut. Na Pizza Hut. Até resolver tudo lá, 4, 6 meses, e aí vim, trouxe meu dinheiro, coloquei na Aquário Mania e comecei a trabalhar com eles. Aí a loja era pequenininha, mas a gente tinha uma área grande atrás. Então, assim, a cada 6 meses, praticamente, a gente ia abrindo mais um cômodo da casa, né? E foi aumentando. No final, a loja ficou com quase 200 metros quadrados. Que aí, no final, a gente quebrou o teto, fez um lago. Eu lembro a primeira vez que eu fui na Aquário Mania, que eu vi o lago, eu fiquei encantado. Né? Pra quem é aquarista, e aqui na cidade, né? Era a maior loja que tinha, assim, e a beleza era incrível, né? E você chegava lá e via aquele lago bem montado. Eu lembro que tinha, na época que eu fui, tinha carpa, tinha tartaruga, tinha um monte de coisa muito... Não, e antes disso, a gente fez uma aquário de exposição marinho na entrada da loja, assim, perpendicular. Tinha aquela moreia fita, tinha um monte de bicho doido. Aí tinha mais 2 aquários jumbos, um de jumbo e um plantado grande, mais 2 lá dentro. A gente chegou a ter uns 6 aquários de exposição na loja, mais o lago. E aí toda semana chegava peixe novo. Então foi uma época assim, boa mesmo, de 2000 porque a gente começou em 2001, mais ou menos, só com água doce. Aí, em 2003 a gente foi para São Paulo, aí falamos, vamos conhecer o mercado mesmo, o que é que a gente tem que trazer para cá. Fazer um estudo de mercado mesmo, né? Aí em 2003 a gente começou realmente a vender parte de marinho, que a gente não vendia ainda, e só trazer mais coisas e tudo. E aí depois foi que a gente começou a ver a parte de lago, acho que lá para 2008, mais ou menos. E aí em 2005 eu precisava fazer a minha monografia na universidade. E aí o Blanchard, dono da piscicultura Tanganique, me convidou para ir lá, porque ele queria que eu fizesse esse trabalho lá de sistema de recirculação para os tanques, para aumentar a produtividade por tanque de peixe ornamental. Então um tanque que tinha 500 espadas, ele queria botar 1.000. Aí para isso precisava a água circular com volume bem grande, com filtro, com tudo, né? Ultravioleta. Aí fizemos todo jeito lá, e no final fiz minha monografia. E aí nisso ele me convidou para criar peixe marinho lá, porque ele não tinha peixe marinho, só criava peixe de água doce, né? E por coincidência, na loja a gente só recebia palhaço doente. Toda vida que chegava palhaço era importado, vinha com broquinela, vinha com uronema, vinha com ictio, com odine. E aí cada 10 palhaços que chegavam na loja a gente vendia 3, o resto morria. Aí eu já estava com raiva disso também, né?
Então quando ele me chamou, eu falei, pronto. Quer saber, eu vou mais importar não, vai criar essa bagaça aqui agora. Aí eu fui na casa de um cliente, aí falei, posso levar esse teu casal, que ele está desovando direto aqui no aquário? Aí eu quero fazer a experiência. Ele, pode levar. Aí levei para lá para criação, e enquanto eu terminava a monografia, os últimos meses de monografia, eu botei um aquário com um casal de marum. E aí logo depois, acho que um outro cliente também tinha um casal de ocelares, e aí eu levei um casal de ocelares. Aí pronto, aí começou. 10 palhacinhos, depois 30, depois 50, depois 100. Aí a gente foi aumentando a produção, e aí a gente ficou... Aí eu fiquei com a Aquariomania e a Piscicultura Tanganica. E aí a Aquariomania foi até agora, até 2020. Depois a gente vendeu a loja, continuou com a parte de atacado, que aí a gente agregou também... que antes não tinha atacado, aí pegamos uma d'água pet lá de Pernambuco, que tinha uma representação aqui, né? Tinha uma loja aqui, a gente puxou pra gente, virou Aquariomania Atacado. E a gente já trabalhava com projetos grandes, né? Fizemos vários lagos aqui, aquários grandes, e muita manutenção, chegamos a ter quase 100 clientes de manutenção lá, né? Na tua época acho que tinha uns 80 pelo menos, tinha, né? Por aí era. Uns 80 clientes lá. Então, aí a história foi essa. Aí depois da Aquariomania, eu saí agora da Aquariomania, né? E agora estou só na Piscicultura Tanganica. Até os dias de hoje, né? E aí, nesse bolo todo, aí lembrar, né? Aí em 2008, o que a gente teve? Em 2008 a gente teve a Operação Nautilus, que foi uma venda de rochas vivas de Pernambuco por uma pessoa que não estava emitindo nota direito, e o IBAMA, junto com a Polícia Federal, foi atrás disso, e aí saiu essa Operação Nautilus, que foi num monte de loja de aquário no Brasil todo, e aí deu aquele susto no mercado, e aí... Por causa disso e outras questões também, que a gente sabia que estava precisando, tinha entrado normativas novas, portarias, né, em 2003, 2005, se não me engano, resolveu-se criar a ABLA em 2008. Então a ABLA surgiu em São Paulo, junto com mais 8 lojistas. E aqui em Fortaleza, por coincidência, em 2008... eu já ia perguntar se a ABLA tinha vindo primeiro que a classe ou não. A ABLA acho que foi em maio e a classe acho que foi em outubro, eu não lembro. Mas aí a classe foi fundada com outro motivo. Lá a ABLA foi fundada mais pela questão de formalizar o setor e criar esse link com o governo, né, de acompanhar as leis, fortalecer, de defender, né, o mercado. Né? E aqui a classe a gente pensou na época mais na questão da divulgação do mercado, que é o que estava discutindo antes, né? A gente quer divulgar o mercado do Ceará. Então, em 2008, a gente falou, a gente está sempre fazendo uma exposiçãozinha, uma coisinha assim, vamos fazer uma associação que a gente chega para o governo do estado mais fácil, para o Sebrae mais fácil, e junta as lojas daqui, a gente faz uma exposição maior, consegue mais coisas, e aí em 2008 a gente fundou a Classe também, que é a Associação de Criadores e Lojas de Aquário do Ceará. Então, eu sou presidente da Classe e vice-presidente da ABLA. A Classe está um pouco parada, é uma associação representativa hoje, então assim... Não tem mais um associado, pagante, nem nada. Então, todo mundo que está aqui no Ceará, a gente considera, vamos dizer assim, meio associado da classe. Né? Claro que a gente queria que a pessoa tivesse formalizada, 100%, com o IBAMA, né? Os registros todos que tem que ter, de prefeitura, estado. Mas é claro que a gente está tentando assim que o mercado cresça, então a gente não está dando essa abertura. E a classe, ela de certa forma não, ela fazia isso, né? Ela fazia o acompanhamento de quem queria se legalizar. Ficar tudo bonitinho, legalizado, né? Se você entrar na classe, se quiser, né? Porque às vezes a pessoa não quer aparecer, quer se esconder, tem muito lojista, criador ainda desse jeito. Mas se quiser, a gente ajuda. Eu mesmo atendo todos os telefones e ajudo, né? Aí tanto que você está no grupo. Tem um grupo que chama Parceria Aquarismo Ceará. Tem, acho que umas 30, 40 pessoas, né? Umas 40 pessoas. E desses aí eu acho que na ABLA só tem uns 5, talvez, desse grupo, né? 5, 6 pagantes mesmo. Mas assim, esse grupo da parceria é para realmente fazer o mercado cearense crescer. Então eu não estou cutucando todo mundo. Eu falo, pessoal, vamos tentar participar da ABLA, a ABLA está precisando de dinheiro para ajudar. Até lembrando aos aquaristas que estão assistindo, né? A ABLA agora criou um QR Code que eu vou te passar. Depois a gente bota ou no vídeo ou no Instagram. A gente coloca aqui, o Gabriel acrescenta aqui. Que é um QR Code que a gente fez o seguinte: como a ABLA é uma associação só de lojistas, e aí agora incluiu os outros atacadistas, importadores, exportadores, indústrias do ramo de aquário, mas não pode incluir aquaristas. Mas tem aquaristas que quer ajudar. Entendi. Porque a gente precisa estar em Brasília todo mês, a gente tem custo de secretário, de advogado, de técnico responsável, de tudo, né? Para manter a associação funcionando. Então a gente, além do mercado, né, de comércio, a gente está pedindo ajuda dos aquaristas também. Aí a gente criou um QR Code que a pessoa colocando já cai para um número de conta, que aí ela deposita um valor, faz um Pix lá para ajudar a associação.
Que é o que muita gente às vezes não entende o que está nos bastidores, né? Que é o que a gente bate muito aqui em relação a algumas questões, que muita gente, o pessoal, às vezes quer comparar preço de animal, de produto que é vendido em loja com quem vende no mercado informal, né? Mas não entende o que tem por trás. Como, por exemplo, os lojistas que estão associados à Abla, ele precisa pagar uma mensalidade para justamente fomentar o segmento, fazer tudo isso daí, e existe esse custo, né? Esse custo é pago de alguma forma, precisa ser pago. A diferença de uma loja daqui e uma loja de São Paulo, né? Como ele falou. A gente tem as categorias e os tamanhos das empresas, né? Que a gente define os valores aí, né? Mas a gente até pede que todos os lojistas queiram se associar. A gente tem um advogado que vai ajudar em qualquer causa, qualquer problema. Claro que se for uma causa particular, vai ter uma cobrança extra, mas pelo menos ele tira todas as dúvidas que ele quiser com o advogado, ele mandando o e-mail. A gente vai formalizar a empresa, então hoje uma loja precisa ter CTF do IBAMA. Sim. E a cada 3 meses fazer o CR, que é o Certificado de Regularidade do IBAMA. E aí a gente vai fazer isso para a pessoa, vai manter isso atualizado o tempo todo. Se a loja estiver revendendo para outra loja, seja um mini atacado, vai precisar ter o cadastro de empresa pesqueira. Esse é um pouquinho mais trabalhoso. A gente faz, mas também ajuda a pessoa. Ajuda nisso. Né? Um aquarista que quer virar um criador. Então, ele vai ter que se legalizar, abrir uma empresa, tudo. E aí também tem a licença de aquicultor, com todas as outras licenças. Aproveitando esse gancho aí, Ivan, hoje se quem está assistindo a gente, de repente, ele pensa em trabalhar nesse segmento, quer abrir uma loja, ou está criando peixe em casa e de repente, não, eu já estou criando uma demanda aqui, eu quero de repente virar um criador legalizado. Como é que ele acha a Abla hoje? O site é bem fácil, ablaquariofilia.org.br, tá? Não tem como não achar. E tem o Instagram também, que é Abla Aquariofilia. E aí lá tem todos os contatos, a pessoa tem. Se entrar no site, você a gente vai deixar na descrição aqui também do vídeo. Pronto. Aí você vai ver lá que a gente tem todas as leis que estão hoje regendo o mercado. A gente tem depoimentos, tem um resumo assim das empresas que estão associadas. Você vai ver que lá praticamente todo o grande mercado brasileiro está associado, né? Todos os grandes importadores, exportadores, as marcas todas que são bem conhecidas aí são associados nossos, tá? E as grandes lojas também do Brasil. E aí você vai ver um monte de detalhes informativos que a gente tem, que a gente sempre explica o que está acontecendo no mercado, as novidades do mercado, dúvidas. Aí tem um grupo de WhatsApp com todos esses caras. Então, aquela lojinha lá do Acre, ela pode estar num grupo de WhatsApp com o dono da onda, da aquática, de tudo. Né? Que a gente acaba aprendendo lá. Eu fico lá no grupo só vendo lá os grandes players do mercado lá discutindo, eu fico lá aprendendo aqui. Então, você está com todo mundo grande lá, o Miguel da Ecorif, né? Todo esse pessoal grande está lá e você pode tirar uma dúvida e o Miguel da Ecorif responder para você. Exatamente. Entendeu? Então, só isso aí para mim eu acho que paga. Né? Sim. Você pagar 100, 200 reais por mês para poder estar com um pessoal desse junto no grupo tirando dúvida. Às vezes você quer saber, tipo, um produto novo no mercado, você viu que tem gente comprando, você não sabe quem é o fornecedor, pergunta lá, o pessoal já vai e te diz quem é. Você viu anteontem a gente falando Sim. questão do GTA, do envio de peixe, né? Pessoal com dúvida. Eu mandei o documento, mandei o negócio do aeroporto lá, por que tem que ter atestado sanitário, não sei o que e tudo. Então, rapidinho a gente tira as dúvidas de todo mundo ali. Então, só uma dúvida daquela ali, se você fosse atrás, né? Ou só um CTF de banco que fosse pedir para alguém fazer, você ia gastar R$1.000, às vezes R$500. Pegar um contador que entende do assunto mesmo, né? Sim. Então, acho que a Abla ajuda muito e a gente tem essa área dentro da Pet South America, que é da Nuremberg Messe. A Nuremberg é a empresa que organiza a Interzoo na Alemanha. Que é a maior feira do mundo de pet. Deixa eu te perguntar, hoje ela é a maior feira a nível mundial, né? São 11 galpões, você imagina assim, é praticamente 11 centros de eventos desses. Caramba! Tanto que você leva 3 dias para ver tudo. Eu fui de mochila sozinho, porque eu falei, agora eu vou ver. Eu fiquei 3 dias andando para dizer assim, eu olhei, acho que eu vi todos os estandes. Deve ter passado por tudo, né? Deve ter passado por tudo. Você tem ideia do tamanho da feira. E dessa feira, praticamente a metade é aquário. A gente fala, não é muito cachorro e gato, não. Lá quase a metade é aquário. Claro que tem aquário que é paludária, tem aquário que é com aranha, com escorpião, não sei o quê, mas é aquário, né? Então você tem quase a metade da feira, é muita coisa. Aí você fica louco lá. Então, essa mesma empresa é a que faz em São Paulo, então ela quer que o aquarismo cresça.
Porque ela vê como é na Alemanha lá, né? O tamanho do mercado. Então ela quer que isso aconteça aqui. Só que realmente é difícil porque é uma cultura diferente, né? Todas as questões econômicas e tudo. Mas vem crescendo, né? Mudou um pouco o aquarismo aí, agora tem toda essa parte de lagos crescendo muito, aquarismo marinho, né? Os últimos 10 anos. O aquarismo é maior do que nos Estados Unidos? Acredito, deixa eu tentar lembrar dos números aqui para te falar. Japão, praticamente metade das casas tem aquário, né? Estados Unidos também falam que é quase a metade, mas eu acho que não, acho que é menos. Porque lá é o maior setor pet do mundo nos Estados Unidos, né? A gente estava chegou a ficar em terceiro, depois ficou em segundo, hoje acho que a gente está em terceiro lugar no mundo também, por causa de cachorro e gato, claro, né? Mas os Estados Unidos é porque o volume de negociação é muito grande. E aquários mais simples e tudo, né? Os aquários mais técnicos realmente estão mais na Alemanha, em outras áreas da Europa ali e no Japão. Mas eu acho que os Estados Unidos talvez ganhem em número de aquários, viu? Em quantidade, né? Em quantidade, Mas como a Alemanha é menor, né? Talvez você tenha proporcionalmente mais aquário na Alemanha. Entendi. Sabe? Mas pelo volume e tudo que passa dentro dos Estados Unidos, né? Porque tem alguns erros também se você pegar os números da FAO de importação e exportação de peixe ornamental, tem alguns erros lá, porque muita coisa às vezes passa dentro dos Estados Unidos, mas não foi, só passou mesmo. Entrou e já foi vendido para outro canto, mas não foi vendido dentro dos Estados Unidos. Né? Tem um erro da Espanha também, a Espanha tem um mercado bom, mas lá aparece como, sei lá, 5º lugar no mundo, e não é. Sabe, foi um erro interno lá deles. Entendi. Então tem alguns erros se você olhar esses dados aí, que aos poucos o pessoal está explicando o que é, né? Mas é um mercado grande, A Alemanha ali, a Europa toda, a Inglaterra tem muito aquário, né? Aqueles países todos ali, eles gostam muito disso. Principalmente o que a gente falou, né? Do inverno rigoroso, o cara está em casa e acaba cuidando, o cara tem lá um porão, né? Ele entra lá, tem 10, 20 aquários embaixo. Tem muito disso lá na Alemanha, lá naquelas regiões, né? Você vê, a República Tcheca lá, hoje atende a Europa inteira, do mesmo jeito que Minas Gerais atende o Brasil todo aqui. Então, aqui no Brasil... Hoje o maior polo aqui no Brasil é em Minas? É Minas Gerais, né? A gente tem o seguinte, de criadores, né? A gente tem aqui no Ceará a piscicultura Tanganica, é a maior em variedade de peixe e quase em quantidade. Mas talvez a gente perca um pouco em quantidade para o Mário Porto, que é uma criação de cape japonês e alguns outros peixes lá no Rio de Janeiro, né? Então tem esse cara no Rio, tem a piscicultura Tanganica, tem um cara em Cascavel também que é grande, cria muito japonês, capa, vende ali sul, sudeste todinho também. Mas quando você pega o polo de Minas, aí não é um criador grandão, são 300, vários, né? 400 criadores pequenos e médios, né? Então quando junta aquele pessoal... Hoje tem acho que pelo menos 5 empresas que estão distribuindo o peixe de Minas para o Brasil todo, levando de carro. Aí a República Tcheca faz isso. E entrega de carro hoje em Portugal. A República Tcheca para Portugal é um chão também, né? É mais longe, acho que de São Paulo para cá, se duvidar. Porque o Brasil é um país continental, né? Então, aí quando você bota na Europa, ele é quase o mesmo tamanho, né? Exatamente, Mas de qualquer jeito é longe também. Você tá da República Tcheca pegar um carro e bater lá em Portugal para entregar peixe, mas eles estão fazendo a mesma coisa. E lá é também um conglomerado é uma cooperativa na República Tcheca. Assim, você vai criar neon, você vai criar tetra preto, você vai criar pistograma. E aí eles pegam de cada casa, são famílias que criam cada peixe, junta lá tudo e faz as vendas. Como uma cooperativa. É interessante, como uma cooperativa. Se chama de cooperativa. Aqui eu acho assim, a gente está... até desde quando eu comecei a trabalhar com aquarismo para hoje, eu já noto uma mudança gigantesca, né? Imagino você que trabalha muito mais tempo que isso, né? Do que eu. Então assim, eu já vejo uma mudança grotesca assim, da quantidade de novos aquaristas, e a informação ela chegou hoje muito mais rápida, né? Então hoje você entra no YouTube e tem conteúdo em cima de conteúdo. E aqui no Ceará o que eu acho que realmente está faltando é a gente começar a divulgar mais, a gente fazer mais eventos, né? Então assim, por exemplo, o que a Tribo está fazendo, o que a gente está fazendo com esse podcast, que o Luciano aí já é nosso sócio de carteirinha, já está participando aí já do 3º podcast com a gente, é nosso sócio de carteirinha aqui do podcast, mas assim, a gente sempre está trocando ideia em relação a isso, o Luciano está sempre aqui na loja, a gente sempre fala, cara, o que precisa a gente fazer isso, divulgar mais, a gente está até fazendo um evento agora para Plantado também, né? A gente divulgou na sexta-feira passada,
As inscrições já estão acontecendo, a gente vai fazer um desafio de hardscape aqui. Legal. Né? As equipes já estão começando a se mobilizar, já estão se inscrevendo. Então o que eu acho que o que está faltando realmente é isso, né? É a gente divulgar cada vez mais o segmento, né? O setor, para atrair pessoas novas, né? Tem que voltar a fazer exposição também, shopping, tudo. A gente pegou um dinheiro do governo em 2012, eu acho. Conseguiu convencer eles lá de fazer um projeto desse. E com esse dinheiro a gente comprou vários aquários, estantes, e a gente acho que passou uns 2, 3 anos seguidos fazendo. Saía do Shopping Delta, ia para o Shopping Del Passeio, daí fomos para o Iguatemi, para uma fazendinha que teve lá também, aí de lá fomos para o Benfica. Nossa, a gente passou em vários shoppings assim, quase que seguido, depois voltar para o Del Passeio. Sabe, foi uma época boa, que aí eu acho que todo mundo gostava, porque todo lojista voltava a colocar aquário lá, né? Então a gente fez de várias maneiras aí, mas ficou muito bom. Assim, acho que teve retorno. Agora, claro, é bem trabalhoso. Você passar 30 dias indo no shopping todo dia, cuidar dos aquários lá, né? Porque também não adianta você fazer uma exposição para ficar 2, 3 dias. Trabalho de montar um aquário, você só fica lá no 30, de montar, né? É verdade. Então a gente pegava férias escolares, que aí compensava ficar os 30 dias lá. E aí com isso a gente faz uma divulgação boa. Uma coisa que também eu acho que ajudaria muito era colégios investir no aquarismo. São poucos colégios que eu conheço que tem aquários, né? Aquário. Lago. Não, o Antares aqui em Fortaleza, você viu, né? São 7 Antares, todos têm aquário, todos têm lago. Né? O Master também tem, né? O Master também, mas acho que é só lago, né? Não lembro de lago, o Master é lago, verdade. Do Antares foi interessante. Aí quando eu vou, eu aproveito e dou uma olhada no lago. Legal. Porque lá foi assim no Antares, eles compraram primeiro Praia de Iracema. No Praia de Iracema tinha um aquário na recepção. Aí a gente começou a cuidar desse aquário. Aí entrou o Fábio, que era um cara cheio de ideia nova, tudo lá para cuidar do colégio, a trazer realmente coisas diferentes. E aí quando abriu o colégio do Papicu, aí tinha uma escada, grandona, assim, um vão enorme. Aí eu falei, vamos fazer um aquário aqui embaixo dessa escada, que vai ficar legal. Aí eu olhei, cara, não sei, pode ficar legal, mas não acha mais legal um lago? Aí peguei e mostrei umas fotos de lago para ele. Ele falou, tá aí, gostei da ideia, vou mostrar pro dono aqui e tudo. Porque era uma área grande, um vãozão, e ia ter uma sombra, dava para fazer uma cachoeira, dava para prender as plantas na parede, no canto da escada, né? Aí toparam. Aí pronto, aí daí em diante, no Praia de Iracema botou um lago também, aí depois lá quiseram botar um aquário também, e aí sempre tinha aula também, falando alguma coisa do aquário, e aí pronto, todo colégio que abre agora, Antares, tem um lago, tem um aquário. Vai abrir um agora no Eusébio, talvez eles vão colocar também, né? O Irmã Maria Montenegro, ainda não chamaram a gente. O Irmã Maria, que a minha filha estuda, eles botaram um lago e botaram um aquário. Pronto, então. Lá eu que ajudei a montar. Foi o Eduardo que montou e depois eu fui lá para dar um grau nas plantas e tudo e dar um grau no aquário marinho também, né? Show de bola. E fala, já divulga bastante. Pegando esse gancho aí de eventos, a gente vai ter em novembro aqui um evento do Jeff, né? O Jeff tá vindo aí. Isso, da Triton. Da Triton, né? A gente ainda não tem, já tem a data específica. Eu tô acertando com ele hoje, né? Isso aí, então, a princípio vai ser dia 25, que é um sábado. Né? 25 de novembro, né? 25 de novembro. A gente vai ver se a gente consegue, além da palestra dele, que seria à tarde, né? Ver se a gente coloca alguma palestra de manhã também, para poder ficar um evento mais completo, com mais variedade de assuntos e tudo, né? Porque ele vai falar um pouco sobre aquarismo, da Triton e de outras marcas e tudo, mas principalmente... O foco é aquarismo marinho, né? O foco é aquarismo marinho. Aí a gente está pensando, né? Sim. Juntar com outros lojistas, exatamente nesse grupo aí, parceria do Ceará aqui, a gente juntar com todo mundo e aí tentar montar. E aí você que está interessado em saber mais do evento, você fica acompanhando as redes sociais da gente, que a gente vai postar mais coisas aí sobre esse evento, né? Mas tudo indica que daqui já em novembro, próxima semana, próxima semana, né? Próxima semana a gente já deve estar com deve estar divulgando aí as datas, onde vai acontecer, tudo certinho, mas já está bem encaminhado aí, o meu amigo Jeff aí da Triton, do canal Riftech, né? O Jeff é uma figura. E aí já passando aqui para uma outra etapa aqui do nosso podcast, vai entrar um assunto que eu convidei o Luciano também para fazer parte, que ele sempre tem muita curiosidade. O Luciano ele gosta muito de ler, de estudar, e chega num nível que muitas vezes tem cliente aqui perguntando algumas coisas e o Luciano vai e responde, porque já lê muito sobre isso, né? E geralmente é porque a gente acaba
aquarista, né? A gente acaba perdendo algum animal e a gente quer entender por que a gente perdeu, né? E aí o Luciano tem muito disso. Quando algum animal dele morre, ele fica doido, quer saber o porquê. E aí é algo que os aquaristas sempre perguntam pra gente falar sobre quarentena, sobre tratamento e tal. E aí o Ivan, eu sei que ele tem um HD na cabeça dele aí que lembra de tudo, que é de doença, tratamento. O dia inteiro falando disso, o dia inteiro tirando dúvida, vendo, né, ajudando. Semana passada eu fui tirar um peixe de um amigo meu para poder tratar também, então o dia inteiro falando disso aí, resolvendo, né? Essa semana mesmo a gente falou isso também, não foi? Foi. Toda hora ele perguntando aqui para mim, e o peixe tá sumiu, será que tava doente, será que aquilo? Hoje o que eu vejo muito ainda, acho que a doença mais recorrente que a gente vê nos aquários aqui é o ictio, né? Sim. O que tu aconselha, Ivan, para alguém, não vou dizer exterminar, né, o ictio do sistema, mas qual seria o melhor caminho para tanto ele se precaver disso, né, de evitar contaminar o aquário dele, como também fazer um tratamento para o animal que já está contaminado? O que tu indica que seria o melhor caminho? Pronto, então, primeiro do aquário, antes dele comprar um peixe, o aquário tem que estar bem estável, porque o ictio é quase como se fosse um resfriado nosso. Resfriado, claro que é um vírus, o ictio é um protozoário, né? Mas ele está lá no aquário, às vezes, só esperando alguém ficar doente, alguém ficar com a imunidade baixa, ficar ali estressado, perder uma mucosa para entrar, porque o ictio normalmente aqui ele está encistado, quando ele desencista, ele estoura em 200 ictiozinhos. Ele começa a nadar, ele acha um peixe. Se o peixe está saudável, ele vai ficar ali, às vezes, só na mucosa do peixe, ali um pouquinho. Aí ele cresce, enche e sai, às vezes você nem nota ele no peixe. E aí ele insista de novo, depois volta. Então, tem ele fica gente fazendo que fala... esse ciclo, né? Ele fica fazendo esse ciclo, você pode ficar, às vezes, 8 meses sem ver um ictio no aquário, mas ele está lá. Ele está lá, escondidinho ali, quietinho no cantinho, porque o aquário está estável, os peixes estão bem, com a mucosa, né, completa, que é onde protege ali a pele do peixe. E aí você não está vendo isso aí. Então você tendo estabilidade no aquário, dificilmente o ictio vai assim, dominar o aquário e aparecer em grande quantidade. Agora, claro, pode acontecer alguma coisa, faltou energia, esquentou, esfriou demais, você fez uma TPA e exagerou na dose, ou botou uma água quente demais, ou fria demais na TPA. Esse ciclo é interminável? Às vezes sim, né? Você imagina que pode realmente ir no peixe, você não viu, e volta e acaba, ele continua ali, né? Agora eu te perguntar uma coisa, por exemplo, se eu faço uso de um ozônio, então de um UV, acabaria com esse ciclo? Talvez sim, mas você nunca vai ter certeza absoluta, né? É como lá na criação, por exemplo, a gente trata, toda hora está tratando os tanques e separa não sei o que, mas às vezes aquela doença fica lá num cantinho, em um peixinho, aí você fala, pronto, eu nunca mais achei. A gente examina todos os peixes toda semana aqui e não viu mais a doença. Não quer dizer que a doença acabou. Ela não está à vista, né? À vista, ela está em pequena quantidade ou ainda não está naquele peixe que você pegou de amostra, né? Porque a gente pega amostras para poder botar no laboratório lá, raspar o peixe e tudo. Então a mesma coisa no aquário. Quando você bota um ozônio, um UV, a chance dele se proliferar vai ser cada vez menor. Então ele vai ficar em menor quantidade. Pode ser que você passar um ano sem botar um peixe novo no aquário, você consiga quebrar o ciclo e uma hora você poder dizer, meu aquário não tem isso. Mas ele entra como? Só através de peixe ou ele pode entrar através de água, rocha? Ele pode entrar, se ele tiver incistado, ele pode até entrar em alguma coisa. Eu já vi relatos de gente falando que é comum vir com peixe, né? Mas já vi falar que até coral, base de coral, ele pode vir. Isso, é muito difícil. A probabilidade é bem pequena mesmo. Mas hoje não se descarta. Se você pegou alguma coisa do mar, um ermitão, ou pegou uma coisa de um aquário de alguém, tudo, você não vai levar. Que é o mesmo caso de uma redinha, né? Que você botou a redinha aqui, pegou as coisas, tudo, depois você vai e bota a redinha aqui. Você já está levando alguma coisa para cá. É bactéria, é protozoário, o que for de bicho, né? Então, mas a chance é muito pequena. A chance maior realmente é ir um peixe. Né? Porque aí a quantidade que vai entrar é como a questão do vírus lá, né? Quando você tem poucas unidades de vírus, a chance de você ficar doente é muito pequena. Agora, quando tem muitas unidades dele, né? Uma pessoa espirrou na tua cara, aí a chance de você pegar é muito maior, né? E aí vai depender também dos outros peixes que estão no aquário, se eles estão com a imunidade alta, né? Mas quando o ictio entra num peixe, com imunidade baixa, ele consegue se reproduzir, aí ele sai do peixe, volta para o peixe, aí você vê aquele peixe que o ciclo é de 7 a 14 dias, dependendo da temperatura da água, né?
E a gente lembrar que tem o íctio de água doce e o íctio de água salgada. São espécies diferentes de protozoários, né? Não são o mesmo. Aí o peixe entrou no teu aquário com uma pintinha de íctio. Aí, não vou fazer nada, deixa lá o bichinho. Aí aquela pintinha estoura, viram 200. Vai pro cascalho ali, fica um tempo, ele começa a nadar, ele não encontra outro peixe com a mucosa ruim, mas volta para esse, que estava mais ou menos ainda. Aí já são 200. Né? Quando estourar os 200, já viram quanto? 4 milhões, né? 4 mil. Perdi até 4 mil, Vamos lá. Aí, então, chega uma hora é muito quem está saudável não vai aguentar de tanto íctio incomodando. Ele imagina, antes não era só um carrapatinho, não, agora são vários te incomodando, uma hora ele vai ficar doente, né? Então, a fase do íctio acontece assim, dentro do aquário, esse ciclo, né, no caso. Então, o que a gente pode fazer para evitar? Primeiro, o aquário está bem estável, os peixes estão lá dentro estarem bem saudáveis, para daí entrar um peixe novo. Todo aquarista devia ter um aquário de quarentena, né? Então, eu falo muito isso aqui. A gente só aprende depois, né? É verdade. Depois de 2, 3 vezes, aí você fala assim, o custo que eu tive, da mortalidade que eu tive. Se eu tivesse comprado um aquáriozinho igual aquele ali, de 30 por 30 por 30, 40 por 40, aí um aquário todo escurinho, né, com tampa de preferência, sem iluminação, pode ser um compressor de ar, uma esponjinha ali, e num ambiente bem calmo. Aí todo peixe que você comprar, você vai colocar lá dentro com a água do seu aquário, né? Aí coloca ali um caninho, porque se você botar uma pedrinha, às vezes tem remédios que vão ser absorvidos pela pedrinha. Então, a ideia é um caninho, tudo de plástico mesmo, só o peixinho se esconder, se sentir bem, e aí ninguém mexendo muito ali, aí vai alimentando ele e vai observando. Se depois de uma semana ele não tem nada, você pode ali esperar, sei lá, até uns 15 dias para ter uma certeza maior, que aí você já passou nos ciclos do odínio, do íctio, né? Uma bactéria, normalmente em água salgada, ela corrói o peixe ou aparece ali com 4 dias, faz 5 dias. Então você já prevê muita coisa. Agora, claro, se quiser, você pode fazer uma profilaxia, não um tratamento, né? O peixe não está doente, então é uma profilaxia. Você vai tentar evitar alguma coisa. Porque já aconteceu para mim lá na criação, eu faço uma quarentena, o peixe chegou, pode estar saudável, ele entra no antibiótico, depois ele entra no vermífugo, depois ele entra num pode estar saudável parasita, visivelmente, no olho, né? Aí entra um remédio para parasita, por exemplo, formol, azul de metileno, ou pode ser cobre mesmo, sulfato de cobre. E aí ele passa ali, sei lá, 15, 20 dias nesse processo. Mas já aconteceu de passar por tudo isso e depois eu começar a observar os peixes ficarem meio esbranquiçados, meio feio, palhaço logo, que é resistente. Aí quando pega o peixe, que você olha ali com aquele olho meio turvo e a pele meio turva, você dá um banho de água doce, aí cai um monte de Neobenedenia, que é uma planária transparente, que lentamente vai se reproduzir em cima do peixe, lentamente mesmo. Levou assim uns 2 meses, 3, para eu começar a notar realmente que os peixes estavam estranhos, né? Aí você começa a ver o peixe nadando meio estranho, a pele feia, já mais ofegante e tudo. E aí quem trouxe isso aí não foi as palhaças estavam na criação. Foi uma donzela azul, que eu estava pensando em criar. E a donzela está perfeita lá. Ela você não via nada, mas quem trouxe a Neobenedenia foi ela. Entendeu? Só que ela talvez tenha preferência pelo palhaço, que ele tem uma mucosa maior e tudo. Então, assim, uma doença aparece e passou por todo o tratamento. Entendeu? Então, realmente a pessoa tem que deixar no aquário o máximo de tempo que ela puder ali. Se ela aguentar um mês, ótimo. Agora, Ivan, esse tempo que o peixe vai ficar lá, nesse aquário, é indicado que ele fique só de observação e seja feita alguma profilaxia? Ou seria interessante esse período todo o peixe ficar no cobre, sendo realmente, deixando o aquário com cobre, em alguma medida ali de segurança para também não afetar muito o peixe, ou não? Então, se a pessoa tiver noção de fazer esse tipo de controle, é legal ela ter um teste de cobre, comprar aí ou o Cupramine lá da Siquem, ou fazer a solução, porque não vai encontrar outra marca para vender, né? Aí sim, ela pode colocar no aquário, então ela vai colocar 0,3 miligramas de cobre por litro, de sulfato de cobre, né? Normalmente quelado com ácido que a gente coloca, né? Ácido cítrico. Ou essa solução pronta da Siquem, que é difícil de encontrar hoje, né? Não tem tanto assim no mercado livre, você acha. E aí você vai manter pelo menos ali uns 7, 10 dias para poder dizer que o peixe está bem. Aí mantém em 0,3, é isso? 0,3. Que aí você garante que tudo vai cair ali.
né? Um Odine não vai aguentar, o Uronema não vai aguentar, o Ictio não vai aguentar, mas tem outros parasitas que talvez aguentem. Uma tricodina, né? Uma neobenedênia dessa, ela não vai morrer com cobre. Mas tem peixe que não aguenta esse tipo. Aí o mandarim vai ser ruim com isso, a borboleta vai ser ruim com isso, sabe? Então, para cada caso vai ter que ser estudado, né? Tem um tratamento, por exemplo, do Miguel, da Ecorif lá, que ele recomenda você dar banho no peixe, colocar às vezes a solução de cobre e depois mudar ele de aquário, porque o ictio vai cair, né? E aí, você colocando o peixe em um novo aquário, você evita que o ciclo continue com aquele cisto que soltou. O que caiu não vai retornar para o peixe, né? Aí é 3 dias, aí muda. Tem todo um tratamento ali, uns 14, 15 dias. Tem um protocolo dele lá que segue isso. Bem legal, né? Esse aí, se o lojista fizer e o aquarista depois tentar fazer. E eu acho que ele baixa a salinidade também. Eu acho que ele baixa a salinidade também. 18 também, né? Então, é interessante fazer isso aí. Mas depois disso, se a pessoa tiver formol em casa, é legal. Você vai conseguir o Praziquantel, que é o Prazipro, ou até algum desses de cachorro, acho que tem algum remédio de cachorro também que tem o Praziquantel. Mas aí começa a complicar um pouco para o aquarista, né? Então, o ideal é o seguinte, é ele chegar na loja, ver que não tem na bateria ali nenhum peixe baqueado, estranho, todos estão com a cara boa, né? Uma mucosa legal, às vezes pegar até o celular, botar a lanterna do celular assim para ver se o peixe está brilhoso, né? E aí ele não viu nenhum peixe doente, nenhum peixe morto. Botou lá para comer, o peixe comeu. Ninguém mais estranho mesmo, aí ele já tem uma segurança de levar um peixe bom para casa, né? Primeiro sinal. Segundo, realmente ele deixar no aquário sem fazer nada, deixar uns, sei lá, 15 dias. Porque às vezes ele não vai ter condições de ficar fazendo teste de cobre, não vai saber fazer tudo. Então, se ele já observou isso antes de comprar, se depois ele deixou num aquário separado por uns 15 dias, com a água do aquário dele, não apareceu nada no peixe, né? Aí ele em casa bota a lanterna também em cima do peixe, que é para observar bem a pele do peixe. Tá tudo transparente, as nadadeiras, o peixe não respira ofegante, o olho tá bem transparente, tudo. Então, ele tem uma grande chance de não estar levando nada para o aquário. A gente tem até soltou uma série de vídeos aí, acho que uns 3 ou 4 vídeos, justamente dando algumas dicas de como a pessoa escolheu o peixe, né? E aí a gente fala muito disso, observar se o animal está comendo, pedir para a pessoa alimentar ali, o vendedor alimentar, observar o comportamento, se não está ofegante, se está nadando direitinho, porque realmente aí você já descarta muito. Já descarta algumas coisas, né? Tem que conhecer o peixe para saber o comportamento dele, porque às vezes o peixe é parado e ele é parado mesmo, né? Outro não, já é agitado demais, ou senão você vai ver, não, está agitado demais já do que o normal, né? Como um tangue. A gente sabe que ele não para de nadar, está sempre ali, mas você vê ele ofegante, boca aberta, né? Um olho já não muito transparente, tudo, nadadeira muito fechada, assim, tudo assim grudado, aí já é um negócio estranho. É arriscado, né? Há quem diga também, aí, né, te pergunto também, que uma das formas também de tratar o ictio é retirar todos os animais do aquário, todos os peixes do aquário, e deixar um ciclo ali de até 96 dias sem colocar peixe nenhum. Tu acha que faz sentido isso? Nunca precisei fazer tanto tempo assim, sabe? Já tive que chegar nos aquários que eu bati o olho e falei, se a gente não tirar todo mundo hoje, você vai começar a perder peixe, né? E aí realmente ter que pescar, todo mundo desmontar o aquário, porque o aquário era de coral. Se fosse um aquário só de peixe, a gente teria outras, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente está usando o Reuquinol, que é a cloroquina que se usava na época do Covid, né? Mas uma fórmula que está dando certo, 20 miligramas por litro durante 7 dias. Você colocou em 2 dias... Mas em aquário sem coral. Sem coral, porque ele mata o invertebrado todo. Vai matar o ermitão, vai matar a lesma, o que tiver lá, né? Mas se tiver só peixe, for um aquário só de rocha cascalho, vai tratar tanto em água doce quanto em água salgada. Aí é um negócio interessante também, tá? Mas também tem que saber fazer. Tem que saber dosar, né? Dosar. Então, vão ter várias doenças aí que vai precisar de uma ajuda, ou do veterinário, um engenheiro de pesca, ou um dono de uma loja para poder explicar em casa, né? Mas realmente o que mais vai afetar o cliente ali vai ser um ictio, né? O odínio é tão rápido que o cara tem que pedir ajuda urgente. Pronto, era a outra doença, né? Que eu vejo o ictio, né? E aí tem o odínio que é meio que devastador, né? O odínio. O odínio é assim, o peixe que você viu com odínio, você reza que ele vai morrer já. Você vai salvar os que estão com a cara boa. Você fala assim, não, mas só esse que está doente. Então, amigo, esse vai morrer. Você vai cuidar desses que estão ótimos. Para tentar porque senão amanhã ele tá com a cara feia e depois de amanhã ele está morrendo.
Então é assim. E é rápido, né? O Odino é rápido, né? Demais. Que às vezes fala assim, não, então amanhã a gente vê. Não, amigo, é agora. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser de noite. Não tem negócio de assim, não, amanhã você vem e tira o peixe. Não, a gente vai desmontar agora. Senão você vai perder tudo. Né? Então tem gente que não entende isso, né? Acha que não, o peixe está nadando, está comendo. Eu falei, está comendo porque é um peixe assim, resistente, né? Mas como ele está com a pele desse jeito, quando for mais tarde ou amanhã, ele já tem tanto dentro da guelra dele que ele não consegue mais respirar direito. Ele vai morrer ofegante, de cansado. Né? Então, por mais resistente que seja o peixe, de um dia para o outro, às vezes ele já morre. Porque cresce muito rápido, assim, vai tomando o peixe mesmo. E no dia seguinte já tem outros ruins assim. Agora, o Odino eu costumo ver mais não sei se é coincidência, mas eu costumo ver mais em palhaço. É mais realmente comum neles ou é só coincidência mesmo? Coincidência. Você vai pegar aquários que começam pelo tangue. Entendi. Né? Aquários que começam, sei lá, até num firefish, num outro peixinho assim. É porque o palhaço, por ele ter esse excesso de mucosa, né? Aí fica visível mais fácil, é isso? E também quando ele perde mesmo, cai toda, né? Uhum. Então o palhaço tem um lado resistente e tem esse lado realmente que ele, às vezes, se ele se estressar demais, às vezes é o primeiro que aparece com alguma coisa. Entendi. Né? E o tratamento pro Odino seria similar ao do Ictio? Você consegue tratar com Reuquinol, mas como ele é muito rápido, às vezes, eu já tratei muito o sulfato de cobre, no nível assim de pegar um peixe com cara de que está morrendo e botar ele no sulfato de cobre e no dia seguinte o peixe está em pé. E ficar bom. Peguei um Powder Blue, que é um peixe fresco pra caramba, mas ele estava gordo, então ele aguentou ficar sem comer, porque não adianta dar comida para um peixe em 4, 5 dias de tratamento ali de Odino, né? Então, coloquei ele lá, ele já quase deitado, mas ele entrou no sulfato de cobre ali em 0,3, 0,4, e aí começa a cair o Odino na mesma hora. Vai soltando o peixe. Então, quando começa a soltar, o peixe começa a respirar melhor. E aí ele já se aguenta. Aí até o dia seguinte ele já começa a produzir mucosa e já caiu a maioria do Odino, aí pronto, ele fica bem. Então, agora sim, também não é só jogar o peixe e jogar o cobre, né? Tem que ter uma manutenção do aquário também, né? Porque o que eu vejo às vezes é o cara bota o cobre, bota o peixe lá e o aquário, o fundo do aquário imundo, bota comida e não tira. É assim. Um aquário de quarentena tem que ser um aquário extremamente limpo, porque tudo pode reagir com a matéria orgânica, né? O próprio remédio, tudo. Então, você tem que ter tudo limpinho. Por exemplo, o formol, ele vai reagir com tudo quanto é matéria orgânica ali. Então, ele é para reagir com os bichinhos que estão na água, e não com sujeira ou só com a mucosa do peixe, né? Então, o ideal é que realmente um aquário super limpo, aí o cara coloca o peixe e coloca o cobre. E dependendo do peixe e do estágio da doença, você vai botar metade da dose no primeiro dia, metade no segundo. Você olhar nos tem que fazer testes. TPA? Tem que fazer TPA? É bom fazer porque aí, se a doença apareceu, uma das causas pode ser realmente má qualidade de água. Então, já vamos dar uma cuidada no aquário, né? Fazer uma TPA, uma limpeza ali, tudo, conferir se não foi por isso que os peixes adoeceram. Porque pode ter sido realmente um peixe que entrou e realmente um Odino, por mais que o aquário esteja estabilizado, às vezes o Odino consegue entrar com força, né? O Ictio às vezes não. Eu já vi peixe entrar com Ictio e não conseguir espalhar para todo mundo. Às vezes o peixe morre sozinho com Ictio e o resto está lá com a cara boa, né? Mas o Odino não, o Odino ele consegue atacar. Agora às vezes não, o peixe entrou bem e depois apareceu com Ictio. Então ele de repente entrou, não adaptaram ele direito, ele perdeu a mucosa, e nisso outro peixe veio, bateu nele, e aí sim o aquário não estava com a água tão boa também, juntou tudo isso aí o peixe aparece com o Odino, que o Odino é tipo o Ictio também, às vezes ele está lá escondido. Né? Mas às vezes é mais fácil às vezes ele ter vindo no peixe, mas ele veio e o peixe estava bem de saúde e não ia de repente pegar o Odino. E aí nessa ele trouxe, mas aí abriu porta para se espalhar. Entendi. Então tira todo mundo do aquário e vamos tratar. Aí é realmente pelo menos 15 dias sem ninguém dentro do aquário. A mucosa do peixe, então, ela é algo importante para a defesa dele, né? Sim. Tem algum produto que a gente poderia utilizar como prevenção, preventivo para isso, para auxiliar ou não? Por exemplo, nos envios tem o Stress Guard. Stress Guard é quando você vai embalar um peixe para levar para outro canto, que ele tem um colóide orgânico que protege o peixe a não perder a mucosa ou produzir com facilidade mucosa. Né? Ali também tem cobre e tem uma outra substância também, que eu não estou lembrando. Então protege a mucosa do peixe ali para se manter. Mas não seria algo que seria utilizado no dia a dia, não? Porque não, no aquário não pode botar Stress Guard, porque tem cobre, tem tudo isso. Sim. Isso é mais para transporte mesmo de peixe.
né? Ou realmente num caso deste doença, você pode, por exemplo, se não for usar sulfato de cobre, vai usar o reuquinol, como a gente falou, você está usando um vermífugo, um peixe que está magrelo, que você não descobre porque está sendo aquelas fezes brancas e tudo, então você vai usar um vermífugo nele. Aí, às vezes, o peixe está com a cara meio feia, você coloca os transguardes juntos. O transguarde pode ser colocado junto no aquário de quarentena com vários remédios, né? Só não é indicado com cobre, porque como ele tem cobre, vai você pode aumentar a dose, né? mas é pouquinho, né? Mas não é indicado, né? Ou senão você testar direitinho o cobre para ver se a entrada dele, né, não vai alterar tanto. Tá? Mas aí como é que estava explicando no início? Então, assim, no caso do Odine faz isso, tira todo mundo do aquário e trata rápido, porque senão você vai perder os outros peixes também. É muito rápido. Aí fora isso a gente tem broquinela, tem uronema, que às vezes são bem confundidos porque parecem com o odínio, né? Começa como uma poeira, aí a broquinela começa a roer às vezes na nadadeira, porque começa a dar uma infecção, e começa a criar uma baba, que aí a broquinela começa a fazer o peixe produzir mais mucosa e vai ficando uma babinha branca ao redor das nadadeiras. Então, às vezes é difícil de distinguir um pouquinho, né? E aí já não trata tão bem com cobre. Aí o reuquinol, nesse caso, é melhor, né? A cloroquina de fosfato. Ou você dá banho de água doce, que é o que a gente vai falar. O cara não tem nada em casa de remédio, ou não sabe lidar com sulfato de cobre e tudo, então deixa o peixe uns 15 dias lá e pelo menos dá um banho. Um banho de água doce. De água doce. Né? Quanto tempo? Quando é um peixe de água doce, pode até fazer banho de água salgada também. O inverso. Você botar 5 gramas ali e deixar o peixe por um tempo naquela água salgada. Mas depende do peixe também, né? Sim, fazer isso com cascudo, ele não detesta a água salgada. Né? Mas com outros dá certo você fazer isso também. Né? Quando você não tem outro remédio, em casa às vezes. Né? Eu vejo, inclusive, falando de peixe de água doce, muitos criadores de gupe, molinese, eles usam sal grosso como preventivo, né? Isso. Que aí ajuda o peixe a produzir mucosa ali, né? Facilita um pouquinho isso aí. Muito no beta. Alguns parasitas não gostam dessa mudança de água, né? De ela ficar mais salgada. Então aí você faz isso com beta, faz com vários peixes. Né? Aí no caso da água salgada, você vai fazer com banho de água doce, que normalmente se usa uma água ou de osmose. Antigamente eu não usava osmose, usava realmente uma água doce que não fosse tão ácida. Fosse pelo menos neutra para alcalina, né? Ali, né? Para ficar um pouco mais parecida com a água do aquário. Né? E aí você dá um banho ali de 1 até 5 minutos, vai depender da espécie de peixe. Se o peixe realmente é um peixe resistente, não é um mandarim, não é uma borboleta, que mais? Agora não estou lembrando de uma exceção. Mas aí você consegue manter até uns 3, 5 minutos, um puffer, talvez não vá se sentir bem na água doce, né? Mas 3 até 5 minutos. Aí você vai ver cair essas neobenedenes todas, se for um peixe coletado, né? Peixe selvagem. Você já viu? Caindo? Não, ainda não. Nossa, lembra na Império? A gente botou um tangue de 1 palmo assim num balde, colocou na água doce assim, era só botar e ficar olhando. Quando você olhava assim o fundo do balde e você não via nenhuma. Você a gente está tratando aqui um peixe de um cliente, um lionfish. Ele levou o lionfish, né, para casa. E aí depois de algum tempo ele relatou que o peixe não estava bem e tal, isso, aquilo, outro, a gente trouxe. E aí o Kleber, que é o rapaz da manutenção, ele tem um olho muito bom para identificar, né? E aí ele falou, é neobenedene. Colocou na água doce, meu amigo, você fica impressionado. Muito, você fala, deve ter umas 10, aí sai umas 100. Caiu muita coisa, caiu muita coisa. Peixe, né? Então, aí o jeito é esse, é a pessoa deixar um aquário separado, que em 15 dias praticamente 90% das coisas vão aparecer, né? E o que não aparece, aí pode talvez fazer um banho de água doce, e aí deixar mais uns dias lá, para ver, sei lá, dá um banho e deixa mais uma semana. Que aí se não aparecer nada, a chance de levar alguma coisa para o aquário é muito pequena. E se levar vai ser um verme, que normalmente um peixe selvagem vai trazer algum vermezinho interno, que às vezes não vai causar tanto problema, né? E paciência, a gente não consegue descobrir tudo, né? Hoje mesmo eu fui... Nem tudo a gente consegue... eu fui num lago, o cara mostrou a capa para mim, eu falei... Cara, deve ser um vírus, porque tem essas manchas e tudo, aí daí pega uma infecção e aí morreu. Ou engoliu um plástico. Às vezes, né, eu já vi lá no Antares, no colégio de Antares, o cara joga um chiclete e a capa vai lá e engole o chiclete. Ou a capa morreu, olha, tá perfeita, o que foi? Olha, um chiclete, ela engoliu e morreu entalado. Essa semana tem coisa que a gente não vai descobrir. O cliente da gente mandou um vídeo, ele tava com melanurus com a boca aberta. E aí a gente ficou, tá estranho isso, aquilo outro, aí a gente percebeu que ele tinha engolido um pedacinho de perlon. De alguma forma o perlon entrou no sistema, um fiozinho. Eu já vi o Elotang morrer com a liga,
amarelinha. Liga? Liga, um pedacinho de liga. A gente ficou naquela, quando viu aquele negócio lá, o que é isso aqui? Era uma ligazinha amarela, ficou entalado. Já vi um flame rock morrer na época da chuva, começa aquele monte de formiga de asa, voar, cair no aquário, ele pegou a formiga de asa, aí ficou entalado com a formiga de asa. E morreu. Ele já devia ter comido umas 3, eu acho. Aí na quarta não desceu. Entendeu? Então vai ter de tudo, né? Eu não sei se tu lembra, Ivan, mas lá na Aquariomania, isso ficou muito na minha mente, que eu não sabia que peixe naquela época, eu não tinha tanto conhecimento, eu não sabia que peixe morria tão fácil assim. Aliás, que podia morrer de uma facilidade assim. No aquário marinho, que a gente tinha na sala lá de marinho, ficava de frente pro balcão, a gente via através daquela janela. Eu tinha feito um pedido de vários Flame Angel. Aí tinha vários Flame Angel no aquário de coral. E aí passou um daqueles meninos daquele colégio que ficava lá em frente, entrava lá toda vida e tal. Aí tinha um Flame Angel lá. Aí um menino chegou lá e fez assim, tuf, tuf, no vidro. Cara, o Flame Angel rodou, não sei se tu lembra disso. O Flame Angel rodou e... Eu já vi acontecer, não lembro caiu morto. Dessa cena, não lembro não. Mas... E foi assim, instantâneo, bateu, o bicho se assustou, rodou e caiu morto. O Daniel Ortega. Eu fui desmontar o aquário dele e o Flame Angel estava lá há 2 anos, lindo, maravilhoso. Só de eu demorar a pegar ele no aquário, quando eu consegui pegar ele, eu acho que eu dei um susto tão grande nele. Um solavanco que ele tremeu, pum, caiu duro assim, morreu. Que é o que às vezes o pessoal não entende, mas o peixe morre, hein? Morreu do coração, né? Às vezes morre. Susto mesmo, né? Pra morrer então, só precisa estar vivo, né? Tem de tudo. Agora, Ivan, tu falou uma questão da Brochinella, muito parecido com o Odinho. Mas tem algum detalhe assim que o aquarista ele conseguiria diferenciar mais facilmente, ou realmente só um olhar muito clínico para conseguir diferenciar? Então, é o que eu falei, começa a formar essa babinha nas nadadeiras assim, é o que diferencia mais às vezes. A poeira do Odinho, quando a gente está acostumado a ver, a gente bate o olho e já fala logo que é Odinho, né? Uma poeira realmente, o peixe fica como se tivesse jogado um talco em cima dele, assim, ele sem mucosa, ele não tem mais aquele brilho e tem, na verdade, uma opacidade dessa poeira do Odinho. A Brochinella não fica tanto. Assim, entendi. Mas o peixe começa a ficar com as nadeiras fechadas e começa a aparecer essa babinha aí. O Odinho parece até que o peixe passou isso, talco milanesa. Milanesa. Então, na Brochinella nem tanto. E normalmente é o palhaço que aparece com a Brochinella, né? Tanto que é chamada doença dos palhaços. Eu mesmo já perdi muito palhaço na época de Brochinella. Entendi. O Uronema é primo da Brochinella, mas aí ele já forma uma ferida mesmo, começa a abrir um buraco no peixe. Uma que geralmente é meio escuro, né? Aí esse aparece muito nessas donzela green chromes quando a gente pede. Sim, os peixinhos mais sensíveis assim. Aí o Uronema é selvagem. É uma doença que aparece só em peixe que vem selvagem, como a Neobenedene. Vem sempre da natureza ali. Mas a Uronema é mais difícil da gente ver hoje em dia. O pessoal está coletando, melhorou muito a coleta, né, nos últimos 20 anos, então muito peixe que a gente chegava sempre morrendo, hoje já chega com a cara bem melhor, né? Hoje a gente tem os Cleaner Ross, tudo vivo, comendo, antigamente morria tudo. Morria tudo, Palhaço antigamente morria tudo, hoje todos chegam bem, né? As borboletas hoje, difícil, né? Antigamente a gente nem pedia mais borboleta e ficava com raiva, que morria tudo. Então hoje melhorou muito. Aí no caso do mandarim, por exemplo, ele não fica doente. Você não vê o mandarim pegar ictio, essas coisas fácil, porque toda noite se você olhar ele forma uma bolha de mucosa, né? Aí ele troca aquela mucosa e ele acaba expulsando tudo que está em cima dele ali. E ele não tem escama para o bichinho ficar por baixo, entrar na pele dele ali travado, né? Ele é uma pelezinha toda lisinha ali, um corinho. Então ele é sensível por outras coisas, mas para isso aí ele acaba sendo resistente, com a moreia, né? Também que a gente não vê acontecer isso, também muita mucosa. Como tu falou estava falando da moreia ali, da qualidade da água, né? Que a pessoa não percebe. Ela é resistente demais, né? Resistente demais. Isso acaba não notando, né? A gente estava comentando a questão do nitrato, né? O nitrato alto, quando o aquário tem coral, o cara nota logo, que com 20, 30, 50, o cara já está vendo os corais todos morrerem ali, né? Ficarem feios. Poucos vão ficar bem. Agora, quando não tem coral, o cara tem um aquário marinho e ele começa a levar o aquário, não dá para trocar água essa semana não vou trocar água, não sei o que, vai só começa a relaxar, né? Doce, Só faz completar água doce que evaporou, aí o aquário começa a ficar com a água meio amarela, mas os peixes estão bem, aí nisso os peixes começam a ficar brancos, assim, começa a perder cor. Aí você não sabe o que é. Mas é o nitrato que está se acumulando, está passando de 50, já está chegando no 100, né, ppm ali, e aí o nitrato não mata o peixe como o nitrito, porque o nitrito ele vai invadir as hemácias ali
e vai entupir as hemácias do peixe. Então o peixe vai ficar totalmente inativo para poder respirar direito. Né? A mesma coisa da amônia, que vai ficar acumulada aqui na guelra e no sangue dele, e ele começa a ficar queimado mesmo e não consegue mais respirar. Já quando o aquário está estabilizado, a amônia vira nitrito bem rápido, depois vira nitrato bem rápido, e o nitrato vai só se juntando. E o nitrato, ele é pouco agressivo no peixe. Só que acontece, ele começa a criar ácido nitroso, que aí começa a baixar o pH do aquário, o aquário começa a ficar com o pH bem lá embaixo, e o excesso de nitrato começa a fazer um malzinho leve, mas começa. Então o peixe começa a ficar pálido, começa a ficar mais bobinho ali, mas não morre tão fácil. Só vai morrer peixe lá quando o negócio é muito feio. E aí o que a gente estava falando, o Luciano, que aí o cara pega e compra um peixe novo, bota no aquário e o peixe morre. E os dele lá, perfeito. Como é que pode? O peixe estava lindo, não sei o que, estava direitinho. Pois antigo, tudo de boa e os novos morrendo. Mas é isso. Não é uma doença, mas tem a causa na falta de manutenção do aquário. Né? Então muitos aquários, às vezes, por falta de manutenção, de um ATPA, ou realmente de conferir pH, conferir reserva alcalina, né? Que a reserva alcalina baixa. No qual eu não entendo, o aquarista, como você falou, gasta dinheiro com peixe, mas não gasta dinheiro com peixe. Verdade. Você vê um cara querendo comprar um peixe de R$1.000, mas aí você fala, cara, compra esse equipamento de R$500, ou me deixa para comprar esse peixe depois. O cara, não, é muito caro. Mas, amigo, isso aqui vai evitar um monte de problema no aquário. Verdade. Aí esse peixe de R$1.000 vai viver 5 anos com você, 10 anos. Não, mas eu vou arriscar, eu vou tentar. Aí morre o peixe. Então acontece demais isso aí. O cara não quer comprar um UV, não quer comprar um teste, né? Não quer trocar água, não quer pagar a manutenção. Não quer pagar a manutenção. A gente falou na semana passada, o cara perde um monte de coisa no aquário dele, mas não paga R$300 para um menino 2 vezes no mês na casa dele lá, para fazer manutenção, para testar para ele, já que ele tem preguiça. Então paga, né? Porque hoje em dia não tem desculpa do cara não ter aquário. O cara vai ter um timer para ligar e desligar a luz. Hoje, se você quiser automatizar, a gente alimentador automático, né? Tá fazendo um projeto com um cliente nosso e, cara, bota tudo. Vai ficar tudo automatizado praticamente. Eu tava com o Ivan, até conversando, aí um amigo comum pegou e disse assim, rapaz, um aquário de 3 metros você não perde nada não. Eu disse, rapaz, então avisa pro outro. Que o cara perdeu. Ele tá perdendo, né? Tá perdendo tudo lá. Então, mas não adianta, chega uma hora. Manutenção, né? Porque não quer fazer manutenção. Fala, não, eu vou fazer. Eu falei, mas tu não faz, homem. Você tem dinheiro e não tem tempo. Então você paga para quem tem tempo de fazer para você, pô. Porque hoje acho que aquário dá para todo tipo de perfil. Tem um cara que quer realmente só admirar e vai pagar manutenção, né? Mas precisa de manutenção. Precisa de manutenção. Apesar de hoje a tecnologia envolvida, demais, né? Ter evoluído, e você conseguir ali resolver muita coisa na base da tecnologia, mas ainda precisa realmente da manutenção. Tem coisas que não fogem. E o cara gosta às vezes de fazer manutenção, mas ele não vai conseguir fazer sempre. Então é melhor ele pagar um cara e no dia da manutenção ele ajuda o cara. Sim. Que aí o aquário fica perfeito, né? O dono e mais um cara te ajudando a trocar água, limpar o cantinho, né? Eu fui lá no nosso amigo lá no Marcelo. Aí eu falei, Marcelo, você não vai limpar esses cantinhos do vidro. Aí ele, eu falei, então não vai, mas eu vou limpar isso pra você. Eu falei, você vai limpar só o meião, vai deixar o cara bonito. Caso do cara então se paga, o cara deixa bem direitinho. E não deixar o cara da manutenção entrar. Incrível que pareça. O cara contrata, aí ele viaja, aí não autoriza na portaria do prédio o cara entrar. Aí o cara chega pra fazer manutenção do aquário. Não tem como fazer manutenção. Aí dá 15 dias o cara viajando, quando o cara volta lá, o aquário destruído. Mas aí, de repente, é porque o cara que faz a manutenção não é um cara desenrolado, né? Porque a gente cria uma amizade tão grande com os clientes, um vínculo tão grande que os caras deixam a chave, deixam tudo com a gente. Eu ficava com vergonha. Que eu ia na casa dos caras com a mulher, com o filho, a mulher ficava conversando comigo, né? Vai lá, entra. Viajava e eu ficava com a chave. Que é uma coisa que eu acho muito bacana desse nosso segmento também. É que você se torna amigo dos clientes, né? O Luciano aqui de prova. Né? Era cliente que virou amigo, então você realmente consegue ter esse vínculo. Né? Então. Os caras realmente confiarem. Não é um cachorro, um gato que você leva no veterinário ali, né? Você vai ter que ir na casa do cara. Verdade. Então aí você fica amigo da secretária lá, da funcionária, do dono, da mulher, dos filhos e tudo, fica sabendo da vida toda ali. Então a gente se envolve, aí se o cara tem esse nível de intimidade, né, consegue isso aí com o cliente, não é possível que ele não vai deixar o cara entrar, né, quando tá viajando, que é quando ele talvez precise mais da coisa, né? Então de repente o menino também tá no quem cuidava, disse assim, cara,
foi que houve? Ele que não deixaram entrar. Eu digo, sério. A gente consegue realmente criar esse vínculo, pode até né? marcar onde eu vou falar só de manutenção, que dá pra falar muita coisa. Dá pra gente falar muita coisa. Né? Mas esse vínculo que a gente cria com o cliente realmente é como o Ivan falou, só se o cara não foi desenrolado, porque semana acho que tá com umas 2 semanas. Eu cheguei em casa, era 10 horas da noite, eu tinha dito pra mim, vou sair da loja, vou passar na casa de um cliente, tá fazendo um projeto lá, aí vou chegar em casa mais tarde hoje. Eu cheguei e eram umas 10h30 da noite, aí ela olhou assim, tu bebeu? Eu não, tomei umas 4 cervejas. Eu tô vendo o cliente, eu tava lá no cliente, mas eu tava tomando umazinha lá com ele, né? Mas fazer o quê, né? Nossa, já tomei café, já almocei, já fiz tanta coisa na casa de cliente aí. Ivan, voltando voltando aqui para as questões da doença, uma outra doença que eu vejo muito o pessoal, que eu vejo muito acontecer, acontece até aqui na loja também, é o Popeye. Né? O que tu pode falar sobre essa doença? A causa, o tratamento? Então, tanto o Popeye quanto a hidropisia, né? Tem várias causas, não é só uma. Entendi. Normalmente pode ser uma bactéria. Então o Popeye, quando a bactéria se instala lá dentro do olho do peixe, ela começa a produzir um gás ali, ou acumular líquido, e o olho do peixe vai aumentando. Né? Então é uma infecção. Aí tem certos antibióticos que vão tratar, tem outros que não, mas a chance é pequena. Porque quando você nota, já está meio que passando do ponto ali. Aí às vezes o que acontece é você conseguir parar a infecção, mas às vezes o olho continua feio ali do peixe, né? Ele vai talvez ficar curado, mas com o olho deformado. Entendi. Né? Agora tem outras causas, às vezes o peixe leva uma pancada, aí ele tem uma inflamação, não uma infecção. Né? Então é o corpo dele que está reagindo àquela pancada e vai criar uma inflamação, vai inchar, mas depois volta. Aí acontece isso também. O pangaço, por exemplo, é um peixe que é louco, pangaço, né? Bate a cabeça no vidro, aí fica com aquela cabeça toda lascada lá, inchada, mas depois volta. Né? E no caso, por exemplo, da hidropisia, tem causas que são fisiológicas, então o peixe, por algum problema interno ali, você está dando a ração errada, uma ração velha, aí pode ser um fungo, ou pode ser uma bactéria que está instalada ali dentro do peixe que está fazendo ele ter uma infecção, né? Ou realmente só uma questão fisiológica, de ele estar acumulando líquido e está inchando e ficar com as escamas todas eriçadas assim, né? A gente vê só em água doce, isso aí, água salgada, não lembro agora de ter visto. Não recordo de ter visto hidropisia, não. Né? Mas água doce, geralmente a gente vê muito king, o beta, né? A gente geralmente vê muito hidropisia, né? Pelo menos esses 2 animais eu vejo mais comum. Acontece. Telescópio com Popeye. Rapaz, telescópio com Popeye deve ser um negócio louco. Já viu, telescópio com o olho mais inchado ainda. Já vi. Deve ser um negócio louco. Mas assim, às vezes pode ser até um parasita que está instalado ali, aí pega uma infecção e aí junta tudo. Né? Então, realmente, a infecção às vezes não aparece sozinha, às vezes tem uma causa parasitária também. Né? Então, mas não é tão comum, mas normalmente esse tipo de peixe a gente acaba sacrificando, porque não fica 100%. Não volta, né? E a chance dele morrer no aquário, de repente outro peixe vir lá, morder, comer ele e aí pegar a bactéria também, né? Então aquilo às vezes está interno nele, mas se ele morrer no aquário, você não vê, outro peixe acaba pegando. É como a causa da hidropisia. Né? Normalmente quando você tira, você tem que tirar o peixe antes dele morrer. É melhor sacrificar logo, porque senão ele morre lá dentro e acaba aparecendo o outro. Mas a maioria das casos de hidropisia que eu vi foi má alimentação. Ração errada? Ração, ou errada, tipo um peixe muito herbívoro comendo uma ração de peixe muito carnívoro. Porque quando é uma ração de onívoro ali, acaba não dando muito problema. Agora, quando você pega uma ração estragada, porque todo mundo tem mania de botar o dedo dentro da ração, pega com a mão molhada. E aí você bota o dedo na metade da ração, ela já está se estragando. Aí você nota a parede cheia de poeira aqui, quando começa a grudar, que você faz assim na ração e ela não anda toda, começa a grudar ou começa a ficar aquela poeira, a ração já está ruim. Aí essa ração que você está colocando no aquário vai fazer o peixe ficar doente. Aí nisso ele pega uma infecção, pega um fungo interno ali. O ideal é pegar a ração como? Com a pinça? Ou uma pinça, se a pinça estiver bem seca, né? Se for com a mão, vamos dizer assim, a mão tem que estar muito boa, que normalmente não está, você vai ter um sebo na mão, né? Então o ideal é você botar na mão a ração, ou num copinho, tem gente que coloca num copinho, aí fecha a ração. Eu costumo guardar na geladeira, né? Mas você pode guardar a ração também num ambiente que seja seco e fresco ali. Não pode ser, por exemplo, na parte de cima do aquário, tem gente que guarda a ração na luminária, né? Que aí ali é úmido e quente, né? E estraga mais rápido ainda a ração, não vai durar o tempo da ração.
Ou quem compra um potão também, pegar e ter um potinho, aí passa do potão pro potinho e fica mexendo no potinho. Né? E aí depois vai completando. Mas nunca meter o dedo que você vai passar umidade e vai começar a estragar a ração. Então eu normalmente lá na criação e na loja sempre falei, enchi a mão aqui, aí fecha o pote, aí saio dando comida para todo mundo, depois lava a mão. Né? Mas se não, bota num copinho, aí aquele copinho que fica às vezes em cima do aquário, só lavar direitinho. Aí coloca, às vezes porque tem uma circulação muito forte, pode cair no samp, a ração. E na geladeira, molha, joga. Colocar? Na porta da geladeira. Eu gosto de guardar na porta da geladeira. A gente geralmente indica isso. Né? Fechar e colocar na Dura bastante. Dura bastante e não tem por que estragar a ração, né? Estando na geladeira. Ela vai não, eu pensei que criava uma umidade e estragaria a ração. Não, pelo contrário, se você botar uma coisa úmida dentro da geladeira, você vai ver como é sugada a umidade dela, ela fica ressecada às vezes. Né? O frio acaba secando. Né? Então é interessante colocar. Né? Aí muitas das causas é isso, ou é má alimentação, a qualidade da ração, ou a quantidade, que normalmente a pessoa erra pelo excesso, nunca pela falta, né? Então ou é qualidade, ou é muita quantidade, ou é a ração estragada, que acontece demais. Muito cliente meu que eu chego lá, vou fazer manutenção, eu começo a arrumar o armário, e aí vou abrindo também os potes de ração para ver como é que tá a ração, vejo logo na trava, a pessoa não deixa cair um monte em cima da trava, aí depois lembra que é jogado dentro do aquário, aquela ração, né? Só que ela já tá podre, né? Ela pegou a umidade, pegou tudo, aí a pessoa começa a dar uma limpada e jogar no aquário. Aí o peixe fica doente, não sabe o que foi. Vai matando o peixe lentamente e não sabe por quê. Morreu do nada, né? O velho morreu do nada. Tá então não dá para só culpar de onde comprou o peixe. Tem várias causas aí. A pessoa também não sabe soltar o peixe. Né? O ideal é realmente não jogar água que veio com o peixe. Sim. Né? Então deixa lá 15 minutos boiando e daí já pega o peixe e bota no aquário. Não precisa ficar dando aquelas misturadas, não. A não ser que você tenha certeza que a água está muito diferente do outro aquário e que essa água aqui não tem amônia. Porque se ela tiver amônia, quando você misturar, aí você vai matar o peixe mais rápido. Né? Porque aí, normalmente, essa água que tem amônia, ela sempre está mais ácida. Aquele peixe está um tempão lá dentro, já defecou lá dentro. Sim. Aí o aquário está mais alcalino. Quando você mistura, a diferença de pH faz a amônia estourar mais lá ainda para o peixe. Então, aí o ideal é pegar e já soltar o peixe direto. Que eram informações que a gente, antes às vezes a gente não tinha, né? Tanto é que muitas vezes misturava e tal, e aí... climatizar, né? Você pode misturar, por exemplo, quando você compra um neon, que é de uma água muito ácida, né? E você sabe que teu aquário não está tão ácido assim, mas você sabe que aquela água acabou de vir da loja, né? O peixe foi acabar de embalado, não é de ontem, de anteontem, a água está limpa. E você vai colocar certas quantidades e vai ficar observando os peixes também. Porque às vezes a pessoa mistura e esquece, aí deixa lá meia hora quando os peixes estão ofegantes lá já em cima, né? Hoje mesmo aqui na loja, quando a gente ainda faz algo desse tipo, é mais quando é animal coletado e ainda assim, por exemplo, um cleaner, por conta da diferença de salinidade, né, camarão, cuidado, aí a gente realmente, às vezes é gotejando mesmo, né? Mas é mais por conta salinidade e algumas coisas, mas quando é algo assim mais sensível, o restante... Então, aquarista profissional, além do aquário de quarentena, ele vai ter o kit de aclimatação. Sim, aclimatação. Né? Que aí o que é o kit? É você ter uma caixinha preta de preferência, coloca o peixe lá dentro, rasga o saco, bota ele lá dentro com aquela aguinha que veio, nem que seja 2 dedinhos de água, deixa ele lá quase de lado, não tem problema. E aí comprou lá uma pedra porosa, uma mangueira e um reguladorzinho de ar para botar na ponta. Aí você chupa a água e aí regula para ficar só pingando, bem devagarzinho. E aí se essa água aqui achar que tem amônia, aí pega um prime ali, qualquer outro, um amiguard, tudo para dar uma zerada na amônia aqui, aí você deixa rolar ali, deixa rolar meia hora, 1 hora ali. E a caixa preta, né? O ambiente preto é para não estressar o animal também, fica menos estressado. Fica menos estressado. Aí se o aquarista for mais profissional ainda, ele pode pensar em fazer alguns banhos ali. Tem aqueles produtos para vender, hoje em dia não sei se tem mais aquele sachêzinho, o Rapid... Esqueci o nome agora, mas é um produto realmente muito bom. É interessante, né? São dois sachês, São dois sachêzinhos, você corta. Fica tantos minutos num, depois passa peixe para o outro, depois joga no aquário. Depois joga no aquário. Aí esse é interessante também, que você faz uma profilaxia legal ali, de derrubar bastante coisa e colocar no aquário. Que eu acho que a gente até tem aqui. Rapid Fish. Então, é legal isso aí também, mas tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Não é para qualquer aquarista, né? Mas é interessante também. É um kit, geralmente a gente
oferece para alguns clientes que têm um critério a mais, porque, assim, o que a gente sempre fala, por mais que a quarentena, hoje, por exemplo, na nossa quarentena, a gente tem, na nossa bateria, a gente tem UV, a gente tem ozônio, a gente tem dosado cobre, mas mesmo assim pode passar alguma coisa. Então, o ideal é que o cliente também, né, o aquarista também tenha o seu próprio kitzinho ali de... a gente não consegue garantir 100%, né? A gente faz o máximo que puder para deixar os peixes saudáveis. Pode, mas nem apareceu sempre uma coisa consegue. estranha, tira do sistema, volta para um aquário de quarentena, depois volta para cá de novo e fica nessa. Até realmente a bateria tá sempre com a cara boa, né? Que aí, pegando aquele gancho lá da diferença da loja, né, para quem às vezes vende informal ou em grupo, por exemplo, a gente aqui, quando o cliente leva um peixe nosso, que às vezes dá algum problema, a gente tem um suporte que o cara traz, a gente trata e tal, né? Mas às vezes acontece que o cara só vem comprar água salgada aqui e quando o peixe está doente liga para saber se a gente pode tratar, né? Aí, pô, é difícil, mas né? cobrar como hospital mesmo. Cobrar hospital, verdade. Então eu vejo muito isso, né? A gente faz manutenção com o outro, né? Resolve tudo de algum jeito, mas aí nessa hora... nessa hora eu sei que eles cuidam lá, mas aí tem que cobrar, porque a gente perde tempo, cuida e não dá nem para prometer, né? Esse tangue, por exemplo, eu estava tratando, pescou bom e morreu. Eu não entendi por que ele morreu essa semana, né? Aí é que nem dizia o Mário lá, da Aquário Mania, né? Morreu bem melhor. Morreu bem melhor. Seu Mário morreu quase bom. Morreu quase bom. Seu Mário Mas eu fiquei impressionado, eu tratei com Melafix, com cobre, o peixe estava 100%, a bactéria também, 3 dias no antibiótico no início. Olha, agora o Purple Tank tá perfeito. Comendo pra caramba, eu alimentei, filmei, olha Marcelo, teu peixe volta semana que vem, sei lá, sábado que quiserem buscar, não, tranquilo, eu vou pegar. E aí deu 2 dias, olha Ivan, o peixe morreu. Aí o que eu vou dizer? Não sei o que aconteceu com o peixe, cara. Não sei. Morreu quase bom, é ótimo. Quase bom, Seu Mário era a figura, tinha muitas pérolas do Seu Mário. Então assim, faz parte do aquarismo, né? Agora realmente o que não faz parte é o cara perder um aquário inteiro, às vezes de 10 mil reais ali de peixe, né? Aí é complicado. Então, para evitar esse tipo de coisa, é legal um aquáriozinho que o cara vai gastar ali quanto? Uns 300 reais ali. No máximo. Né? Para fazer um aquáriozinho decente. Quarentena, né? Uma quarentena decente para realmente se empolgou, o aquário está estabilizado faz 6 meses, 1 ano que não bota um peixe. Aí resolveu botar um peixe. E principalmente se for um tangue, uma coisa assim que pode apanhar dos outros. Sim. Porque às vezes o peixe vem bem, mas apanhou ali. Aí fica baqueado, aí fica doente. Então, bota na aquário de quarentena, espera, passou esse período, aí compra uma criadeira ou uma caixinha de bolo, fura, bota um isopor e aí coloca esse tangue dentro. Né? Ou às vezes coloca primeiro no SAMP, para que o cheiro dele ali dentro do aquário se torne normal. Isso eu não sabia não. Aí deixa ele lá, não apareceu doença também, aí bota ele na criadeira, para que todo mundo comece a olhar para ele, sentir o cheiro dele melhor ainda. Essa do cheiro eu não sabia. Aí fica mais uns dias, aí solta o peixe. Entendeu? Porque às vezes você jogar o peixe no SAMP, não sei o que é, que parece que vai. Não, quando ele entra. Tem os feromônios, tem a própria mucosa do peixe, que tem outro gosto. Como se ele já fosse conhecido, né? Já vi dos espelhos, né, para tangue, botar espelho dentro. Isso aí depois você bota um desligar espelho, a luz, apaga a luz, alimenta bastante, aquela coisa toda. Mas é bom colocar. Ivan, seria mito ou realmente o que geralmente a gente meio que virou até acho que é uma brincadeira, um meme, né, de que o Hepatos é uma bomba de ictio, né? A qualquer momento pode dar ictio. Hepatos e alguns tangues. Ela seria mais propensa realmente para ictio? São mais propensos que eles têm uma escama pequena, né? Uma pele talvez mais sensível ali. E aí se tiver ictio no aquário, você sabe que vai aparecer neles ali. Entendi, vai ser um dos primeiros, né? Digamos assim. Né? Você vê um Aquiles, por exemplo, é um peixe super fresco, né? Aquiles, né? E eu já vi clientes, amigos nossos aí, que tinha Aquiles, tinha Blue Tang, que ele aparecia com ictio e sumia, aparecia com ictio e sumia. Eu ia fazer esse comentário, E aí não precisava tratar, mas era desse jeito. Já estava acostumado, né? O ictio ia e voltava, o peixe durava anos, indo e voltando. Impressionante aquilo lá, né? Assim, do Edson, né? Do Edson. O aquário estabilizado ao ponto de que aparecia um pouquinho, mas não passava daquele ponto. Então ele ficava só de olho, mas deu certo. Eu já vi Powder Blue também em aquário desse jeito. Não, tá com 2, 3 pintinhos, fica de olho, se piorar a gente vai tirar. Não, Ivan, sumiu. Aí dá um mês, apareceu umas pintinhas de novo. Ele ficava nisso. Vai fazer o quê? Né? Verdade. A pessoa não vai querer desmontar o aquário. Tratado?
seria o ideal, né? Para você ter certeza de não perder. Mas é aquela coisa, ele já tinha visto isso várias vezes, ele falou, não, deixa desse jeito aí, eu já vi. E às vezes o tratamento estressa muito também o animal, né? Às vezes você imagina, você desmontar o aquário para tirar todo mundo, o aquário dele hoje tem 4 metros, antes tinha 3,20 eu acho. Lotado de coral. Então para você tirar todos os peixes, que aí você quer tratar direito, você tem que tirar tudo, né? Sim. E é um monte de donzelinha, gobe, não sei o que, aí ia ser uma loucura aquele aquário. E durou muito, cara, só morreu por causa da mudança. Aí na mudança, deu muito trabalho e tudo, aí chegou lá, aí desandou o aquário, aí deu um ictio e aí lastrou todo mundo lá. Aí levou quase todo mundo. Que é exatamente isso, aí quebrou a estabilidade do aquário, estressou os animais, aí perde mucosa e aí facilita entrar um ictio desse aí. Né? Hoje em dia já tem a gente já consegue ver também muitos veterinários estudando para isso que é comentado. As doenças em peixes, né? Que antigamente você não via. Realmente só quem tratava de peixe mesmo eram os próprios aquaristas, ou algum cara que tinha um conhecimento em biologia, alguma coisa assim, os engenheiros de pesca, né? É quem tinha um domínio maior. Hoje em dia você já tem alguns veterinários que a gente tem até um cliente nosso aqui, o Marcelo Chucá, que até cirurgia em peixe ele já fez. Tem muita gente, o Pedro tem até o canal dele aí no Instagram, DR Fish Brasil, né, do Dr. Fish lá. Ele ensina muita coisa, mostra as doenças todas que ele encontra nos peixes que chegam de importação. Ele que deu essa ideia do Reuquinol aí também, que na época a gente conversou junto, que é uma coisa mais nova para tratamento. Aí tem mais alguns outros, bem já, o Dr. Miguel, mas ele não é veterinário. Ele não é veterinário. Ele entende bastante, tudo, mas não é veterinário específico, né? O Pedro já está fazendo até doutorado, já fez tese, um monte de coisa na área só de peixe ornamental de doença. Aqui o Marcelo Jucá, ele até operou um Flowerhorn, se eu não me engano. Até vou convidá-lo também para cá, para um podcast aqui, para ele falar alguma coisa. Mas ele já, se eu não me engano, ele operou, acho que foi um Flowerhorn mesmo. Legal. Ele já operou. Então, hoje a gente já tem também pessoas especializadas que podem dar porque não a gente pode dar uma ajuda para a pessoa e tudo, mas às vezes um veterinário é que pode realmente te passar uma dosagem, fazer toda essa parte certinha, né? Eu, como engenheiro de pesca, não poderia receitar, né? Mas como a gente já está dentro do hobby, a gente já tem, você já adquiriu, não tem como, a gente tem que tratar vários peixes. Ivan, me tira uma dúvida, não sei se é verdade, por exemplo, a ante tiver muito tempo dentro de um aquário, você trocar de aquário, ela pode vir e morrer? Isso é verdade? Não. Então, vai depender disso aí que a gente estava falando. Se tiver um aquário que está com água muito diferente, aí você muda o peixe. Mas não por causa do peixe, do estresse dele mesmo. Não por causa dele. Porque me falaram que isso era específico da ante. Da ante? Não. Acho que como é um peixe às vezes mais fresco, né? Aí pode ter um estresse muito grande, como pode ela pode passar a água tipo ser assim, muito diferente. ela durar 1 mês, 2 meses e morrer no aquário da pessoa. A ante normalmente precisa se viver em cardume, precisa comer mais de 2 a 3 vezes por dia, que é um peixe que na natureza chama finic, ele passa o dia inteiro comendo copépoda, nadando ali e comendo, nadando e comendo, né? E aí quando chega em cativeiro a gente dá 1 vez, 2 vezes por dia o peixe desse, né? Então as antes às vezes não sobrevivem por isso, o cara não compra um cardume, porque o aquário às vezes não é tão grande, e ainda não alimenta várias vezes, e às vezes não alimenta com coisa boa, né? Você imagina, ela só come copépoda, que tem ali um nível alto de ácido graxo e tudo, e aí pega uma raçãozinha comum, ou só artêmia, e aí realmente vai levar 2, 3 meses para ele ficar desnutrido e aí querer morrer, né? Aqui na loja, quando a gente recebe ante, logo nos primeiros dias dela aqui na loja, a gente até coloca algum alimento vivo também para ela, tipo filhotinho de gupe, alguma coisa assim, para dar uma fortalecida. Mas a antias ainda é um peixinho chato. Graças a Deus que agora estamos acertando já a reprodução dela também, né? Então vai ter, pelo menos a Squamipines por enquanto em cativeiro. Lá fora já tem a Borbônios, já vai ter a Dispar também, que é comum, aquelas Tuca, que é rosa, né? Lindona aquela. Sim, é linda aquela. E ela morre muito fácil, né? A bichinha é bem fresca. É tudo por causa disso, cardume e alimentação, eu acho, né? Mas e existe pouco, já de água, né? Existe também alguma ração já própria para a ante? Não, também não. É só realmente variar bastante e lembrar que ela come esse tipo de coisa na natureza, né? Então você tem que dar um pouquinho de tudo aí, com altos níveis ali de ácido graxo para imitar o copépodezinho que ela come na natureza lá o dia inteiro.
Porque também tem muito disso. Às vezes o aquarista, uma pergunta que escuto muito aqui, uma ração que dê certo para todos os peixes. Aí o cara tem às vezes tangue, tem antias, tem palhaço, tem peixes de mandarim, tem peixes de hábitos alimentares diferentes, mas que é uma ração só, né? Uma ração só, né? E não varia. E às vezes eu brinco muito, cara, tu gosta de camarão? No alho e óleo, gosto. Tu ia ficar bem tu passasse um ano comendo só camarão no alho e óleo. Ia faltar um monte de coisa. Então, assim, tem que como o Ivan falou, variar, né? Variar. Eu gosto demais de ter um monte de ração. Cada dia botar uma ração diferente, lembrar de uma coisinha. Um dia, agora eu vou trazer um artêmia, agora eu vou trazer não sei o quê. Eu sempre tento botar alguma coisinha diferente. Isso aí eu acho mó barato, é exatamente variar a ração. Mas assim, você pode congelada, fazer tipo uma viva, uma mistura ração. todo dia? Pode. Tipo pode. assim, eu posso pegar um potinho, botar uma ração de uma, de outra e botar um artêmia e misturar tudo? Pode. Sem problema. Sem problema. Aí você pode ou misturar todas e dar junto, ou em cada refeição dar uma, duas. Dá uma refeição diferente, né? Aí se você tem tangue, aí você tenta dar um nori. Eu gosto muito de botar aminoácidos também. Então. Misturar. Sim. Eu também gostava de botar o da Siquem, o Vitality. O Vitality não, mas antes do Vitality. Garlic. O Garlic e um outro que tinha antes, agora me deu um branco. Que é pra coral. O Reef Plus. O Reef Plus, pronto, Reef Plus. Que ele serve tanto para você jogar na água por causa dos corais, né? Para corais moles e tudo, como você jogar na ração. Porque tem muita coisa boa. Aí depois veio o fio, né, da Aquavitro. E depois o Vitalis, né? E o outro para água salgada lá. Então, esse aí também é legal de colocar, né? Para complementar. Porque às vezes muita coisa na hora da fabricação da ração, eles não conseguem manter um nível bom ali de vitamina, de algumas outras coisas, que aí na forma líquida você consegue complementar, né? Aí deixa ali a ração sugar tudo aquilo ali e depois... tem que ser rápido, né? Você bota e já joga para os peixes, porque a lixiviação da ração acontece quando ela está mole, quando ela está líquida. Sim. Então se você demorar muito, ela já começa a lixiviar naquele líquido que você colocou, então é pouco líquido e muita ração, para que realmente absorva tudo, e jogou na água que os peixes comem em menos de 5 minutos. Sim. Tem gente que joga um monte de ração que acha que é melhor. Mas depois de 5 minutos, o que tinha de coisa boa na ração já foi para a água e ficou só o pão ali. O peixe vai comer só o pão, o resto dissolveu na água, vai ficar bom para os corais, né? Mas para o peixe em si já não tem mais nada. Então tem que ser pequenas quantidades para o peixe comer rápido, para engolir com tudo. Né? E tem gente que joga um monte, vê aquela ração rolando para cá, rolando para lá e achando, não, mas vão comer. Uma hora vão comer. Uma hora vão comer, mas depois de 5 minutos é pão, é simplesmente a parte ruim da ração que ficou. Né? Que é só aquela liga que eles fazem a ração, mas os minerais, as vitaminas já está se dissolvendo na água. Já foi solto na água, né? Entendi. Deixa eu ver aqui. Pra gente já se encaminhar aqui pro finalzinho, mas para ainda aproveitar a presença do Ivan aqui para a gente falar de algumas coisas. Hoje a piscicultura tanganica é uma das maiores do Brasil, né, Ivan? Sim, hoje a gente está tanto exportando, não diretamente, a gente vende para os exportadores, né? A gente também trabalha com a parte de coleta, então a gente está em um trabalho de alguns pescadores de água doce, de água salgada, coletando alguma coisa para a gente poder revender além do que a gente cria. E às vezes a gente coleta para tentar reproduzir também. Então espécies raras, tanto de água salgada quanto de água doce, a gente já coletou e hoje a gente está tentando criar. Que é algo bacana que o aquarismo proporciona também, porque você ali diminui a retirada do animal da natureza e preserva, né? Porque tem animais que acabam entrando em risco de extinção, mas você consegue preservar. Já teve peixe que a gente foi buscar que deu trabalho para achar porque estava tudo poluído. A gente teve que subir o rio, subir o rio até achar ele na parte que ele não estava poluído, lá numa cachoeira, a gente encontrou o peixe. E aí nunca mais eu preciso voltar lá. Eu trouxe 20 peixinhos e agora desses 20 estão reproduzindo pra caramba. Que é o que muitas vezes a gente não leva em consideração mercado, isso, né, cara? Está envolvido na reprodução do Yellow Tang também, né? O Yellow Tang a gente tentou, mas a gente acabou perdendo umas matrizes por falta de acompanhar lá os funcionários, acabaram não tratando bem uma doença lá. E a gente perdeu a maioria das matrizes, a gente está lá tentando outros peixes agora. Né? Mas a antias a gente acertou, já tem um bocado de antiazinha pequenininha lá. Né? Já, daqui mais uns meses a gente começa a vender. Tem muito neon gobe, pijama, os pseudochromes, o que mais que eu estou esquecendo?
No Bangai a gente está quebrando a cabeça lá também, então tem um bocado de peixe ainda tudo isso aí. Fora água doce, tem um monte. Né? Eu pensei que o Bangai era fácil. Então, todo mundo fala que o Bangai é fácil porque ele bota os filhotinhos na boca, já cospe o filhotinho formado, só que ele cospe de 20 a 50 e nem todo casal é bom de reprodução, né? E nem todo filhote nasce perfeitinho. Né? E o macho a às vezes ainda produtividade engorda, é baixa. né? Aí o macho cansa, depois de 3, 4, 5 desovos, ele cansa e morre. Porque a fêmea fica, antes dele botar os filhotes para fora com 20 dias, a fêmea já está lá. E aí, bora que eu tô com ovo de novo aqui, vou te botar ovo na boca. Então, quando ele cospe os filhotes, a fêmea já quer empurrar o ovo nele de novo. E aí na natureza, ele, como a antias, ele passa o dia inteiro comendo um copépodezinho ali, rapidinho ele repõe gordura, né? Sim. Os ácidos graxos todos ali, para aguentar de novo. Né? Ou aparece, essa fêmea vai atrás de outro macho, que fala, não, é um casalzinho que se forma, não é igual a bandeira, a cara disso, não. Ela está em cardume. Então, aquele macho se afasta, vai para perto de um ouriço, cospe os filhotinhos lá, uma anêmona, e nisso essa fêmea vai procurar outro macho. Agora no aquário não tem outro macho, ela vai ficar nisso, né? Vai ficar sempre no mesmo, né? Ele cuspiu, ela já joga ovo nele de novo. Aí ele vai ficar mais 20 dias sem comer. Aí nisso na terceira ou quarta ele morre. Entendi. Entendeu? Então assim, parece fácil, mas tem esses detalhes todos para se resolver. Você revezar macho, alimentar muito para o bichinho ficar bem, a fêmea também ficar bem, né? Aí nascem uns defeituosos lá, que a gente chama de rampante, né? Porque nasceram com defeito na bexiga natatória. Então, assim, tem vários detalhes para você produzir. Porque, por exemplo, um pijama, quando ele está grandão assim, ele dá 6 mil ovos. E a gente tem possibilidade de salvar metade. Caramba, você vai tirar 3 mil. Coisa. Aí o Bangai, isso a cada 15 dias. O Bangai leva 20 dias para com os filhotes na boca e, sei lá, mais uns 5, 10 para botar ovo de novo, né? Então você vai ter um ciclo aí de 30 dias, talvez, para o Bangai, para tirar de 20, 15 a 50. O meu recorde foi 54 Bangais lá. Agora um Bangai desse que sai da criação lá, já sai comendo ração ou não? Não dá, a gente não consegue. Você faz ele até correr atrás de um pouquinho de ração, mas eu dizer que ele come ração, eu não posso dizer isso não. O pijama já é um pouco chato, mas come, mas é chato também, né? Mas o Bangai não tem jeito, cara. É comida viva ou comida morta fresca que você joga na frente dele. Um pedacinho de camarão, de lula, coisa assim, ele vê cair na frente dele, ele vai lá e pega. Ração, ele só pega quando ele vê outro peixe correndo atrás. Aí é engraçado. Aí ele vai se você deixar um casal acompanhando separado, o comportamento do outro. Isso, tem um nome em inglês que eu esqueci, que é o treinamento de um peixe com o outro, né? Então quando ele vê a ração do outro, ele faz. Ou de fugir ou de correr atrás da comida. Entendi. Então quando você tem um Bangai no aquário com outros peixes, você vai ver ele comer ração. Aí então lá na criação a gente tenta botar um casalzinho com outro peixe, que aí quando ele vê, ele vai, mas ele não vive de ração, não enche a barriga. A gente não consegue ficar só ração, nunca deu certo não. É pedacinho de camarão, é artêmia viva, se você tiver vivo, filhotinho de peixe vivo, entendi. Aí dá. Mas é um peixinho chato. Agora, água doce a gente tem uma infinidade lá. Água né? doce tanto é camarão, né, de água doce, como peixe. É gigante mesmo, tem só muita de tetra, coisa. A gente tem mais de 30 espécies de tetra lá hoje. Ciclídeos africanos, outra lapada, são 60, 80 variedades, né? Porque tem muitos que às vezes são as mesmas espécies. Mas eu fiz uma palestra agora, mês passado, eu atualizei lá. A gente estava com 180 espécies de peixe e 230, 240 variedades. Peixes e corais, né? Sim. Que aí realmente entra na lista. Então, por exemplo, zoanthus é uma espécie, né? Mas a variedade Mas a gente tem 20, 15 tipos de zoanthus. Né? A cantastreia tem 3 tipos de cantastreia. A carabandeira tem 8 tipos de carabandeira, tudo a mesma espécie. Né? Camarãozinho lá tem 7 tipos de camarão colorido. Cara, é a mesma bacana. espécie. Né? Então, eu faço sempre questão de quando tem algo desse tipo falar aqui no podcast, porque como eu sempre falo, quem assistiu desde o nosso primeiro até hoje, eu sempre falo que a gente tem muita gente boa aqui no Ceará, tem muita coisa bacana aqui no nosso aquarismo, né? E a gente só precisa realmente aparecer. Aparecer mais, divulgar, porque a gente tem muita gente boa aqui. Tem muita gente boa que é conhecida no Brasil todo aqui. O pessoal do Beta. Sim, o pessoal do Beta. O pessoal do Marinho mesmo, os exportadores daqui, né? O Hudson aqui, que é exportador, é conhecido no mundo inteiro.
tem o Nilo, o Marco Silveira, tem muita gente. São super conhecidos no Brasil todo aí. Tem muita gente legal. E aí, por exemplo, você pega a piscicultura Tanganica, uma das maiores do Brasil, e está aqui com a gente. Né? A gente costuma sofrer tanto com questão de logística, mas algumas coisas, por exemplo, o marinho, né? Essas reproduções que já estão sendo conseguidas ser tiradas lá na Tanganica vai beneficiar a gente diretamente, né? Você monta um aquário hoje só de bicho criado, só de coral e peixe criado. Faz um aquário bem bonitinho, bem variado, só de peixinho legal. Porque hoje a gente, às vezes, até conversando aqui na loja, o Luciano às vezes perguntava por que a gente vê coisas lá em São Paulo que não chega aqui com tanta facilidade. E muitas vezes fala, não, é questão de logística, porque as importações chegam lá em São Paulo, os lojistas lá vão lá pegar, a gente fica com o que sobra, né? É muito caro, que aí você fica na dúvida se vale a pena trazer, vale a pena trazer. Você não está vendo. Né? Se Exatamente. você estivesse vendo, de repente você arriscava, né? A comprar. Ou é realmente porque alguém passou na frente. Às vezes vem 2 peixinhos daquele. Agora na fica lá o filé, né? A Ecotop trouxe os bodianos. Eita, agora esqueci o nome do bodianos. Ele é listrado de vermelho e branco, comprido assim. Muito bonito o peixe. Eu só tinha visto foto do peixe. Eles estavam com 5 lá, R$1.200 cada um. Caramba. Mas aí vendeu tudo. Aí, né, a gente nem vê um peixe desse chegar. Às vezes não entra nem na tabela, porque o cara já trouxe pouco, ele já oferece. Já fica por lá mesmo. Eu quero todos, e aí eu quero 2. Nem chega. A gente já não chega nem a ver em tabela. Ou às vezes quando vem em tabela, como você falou, a gente não está vendo peixe. Tem lá só o nome dele. 2.000 num bicho desse, né? Como já aconteceu, às vezes eu comecei a ter esses truques aí na época lá da Aquaromania, quando eu ia fazer pedido. Às vezes eu via uma coisa diferente, deixa eu pesquisar aqui. Aí ia na internet, botava o nome do animal lá e na internet era uma coisa fora da curva, espetacular. O cara, vou pedir. E chegar aqui vai vender na certa. Aí a gente pedia. Quando chegava, meu amigo, sabe essas fake news que a gente vê na internet? Às vezes aquela maquiagem, né? Uma coisa de outro mundo, assim, quando chegava aqui era um peixe, um animal sem cor, uma coisa. Ou era uma fêmea, ou um bicho bem magro, né? Sem graça. E aí você, quando chegava, você ficava, putz, aqui não vou conseguir vender. Então é difícil. Aí tem que pedir filmagem e tudo. É legal, mas realmente você não estando lá para pegar uma coisa mais cara, que você não conhece. E aí esse eixo acaba ficando por lá e a gente. Então a gente valorizar o que tem aqui perto, como a piscicultura Tanganica, os outros aquicultores aqui. É interessante porque a gente vai fortalecendo o aquarismo regional, né? Os aquaristas têm que entender realmente dessa dificuldade do lojista, né? A gente tem um ponto aberto, gastando aqui energia, funcionário, mantendo estoque, né? Porque a gente tem que manter um mega estoque de produto, de peixe, tudo, para atender um cara que às vezes fica 2, 3 horas conversando aqui, que ele não está pagando uma consulta igual paga um veterinário, né? 150, R$200, ele consulta de graça. E aí, às vezes, para comprar um peixe beta ali de R$10, né? Então, o lojista tem realmente um custo fixo muito grande. Ou nem comprar, às vezes. Nem comprar, pega tudo isso aí, tira duro e vai na internet e compra. Isso, é verdade. Então, aí realmente complicado. Né? Mas faz parte da vida do lojista, né? Então, assim, o aquarista tem que entender esse custo-benefício, que é bem diferente do que ele ir numa feira, ir na feirinha lá comprar mais barato. É claro que vai comprar mais barato. O cara não teve custo, mas talvez a qualidade do peixe também não vai ser tão boa, né? E tem o retorno que você falou de poder vir aqui, tirar dúvida, ver a garantia ou qualquer outra coisa que seja. E uma coisa também que eu falo muito para os nossos clientes aqui, que é uma coisa que tem muito forte no pessoal de cão, por exemplo, cachorro, que é a questão do pedigree. Por exemplo, eu gosto muito de husky siberiano, mas existe o husky siberiano e o husky siberiano. Né? Tem o husky que você tem lá com o pedigree, que você olha o animal, você vai pagar ali R$3.000 fácil, porque você está vendo o animal, realmente é um animal bonito, tem um pedigree, e tem outro que parece um mestiço, mas o pessoal está dizendo que é um husky, então paciência. Então, da mesma forma, por exemplo, se você pegar um peixe da Tanganica, por exemplo, a Molinésia, que é reproduzida lá, tem protocolos, não é nem protocolos o nome correto. Existe um padrão que é aceitável de venda. Sim. Né? Seleciona o peixe, nem existe todo peixe que uma nasce seleção. É vendido, é selecionado, existe uma seleção. Uma parte é descartada. Então, né? assim,
É diferente de você pegar quem às vezes está criando ali em casa mesmo e o que nasce e coloca para venda, né? Então, no aquarista ainda não tem essa de tipo assim, é uma molinese aqui, é outra molinese aqui, mas essa molinese ela tem um padrão diferenciado, né? É por isso que o valor dela é maior, porque ela tem um valor agregado. Então, mas no caso do lojista é porque tem realmente que cobrar pelos custos ali para ele manter a loja e tudo, senão se o aquarista não conseguir valorizar isso aí, a loja acaba não existindo. Sim. Né? E aí não dá para ter só aqueles caras, né, de venda de WhatsApp ou só de internet e tudo. Porque a gente precisa do lojista. Precisa. Se não tivesse nenhuma loja, né, aqui em Fortaleza, ia ser muito complicado, né? Você viver só de comprar de WhatsApp, de pedir pela internet e tudo. Você quer reunir, você quer conversar, você quer trocar ideia. E tudo isso você só consegue na loja. Né? E ver um estoque de pronta entrega mesmo, que você vai escolher e tudo. Então tudo isso tem custo. Aí a pessoa tem que entender, não, esse peixe aqui é tanto, na internet é mais barato, mas eu prefiro comprar aqui, que eu falo com o Carlos, eu converso, tiro dúvida, troco ideia aqui, encontro outras pessoas, né? Encontro outros produtos e tudo. No futuro faço um rolo com ele aqui, troco um peixe que cresceu demais, ajeito um coral. Né? Tem várias mudas de coral aí, a gente ensina, enfim, a gente cria esse relacionamento. O que você pode fazer, né? Se faz pelo cliente. Então, mas que às vezes um cara na internet não vai fazer isso por ele, nem vai ter, né? A gente sabe que vai existir o mercado, não tem problema, né? Sim. Não tem problema. Todo mundo vai começar a crescer e vai precisar se profissionalizar, né? Mas realmente que pelo menos que o aquarista tenha essa noção para valorizar, né, o lojista, né, que está tendo aquele trabalho de manter uma loja aberta, né, que a gente às vezes é conhecido, não, o cara é ladrão, vende muito caro. Às vezes demonizam a gente, né? Demonizam mais, vão sentir falta se não tiver. Há um tempo desse atrás, acho que no começo do ano, estavam tendo uma discussão dessas em grupo de WhatsApp, que geralmente, vez ou outra, tem, né, logística, explora, isso, aquilo, outro. E aí teve um cara que postou lá, eu vivo sem precisar de logística nenhum daqui de Fortaleza. Compro tudo de fora. Aí quando foi, acho que está com uns 15 dias, eu vi ele postando, teve um problema, ele perguntando, onde é que eu acho aqui em Fortaleza? Eu estou precisando disso aqui com urgência. Aí dá vontade de dizer, né? Cadê você não disse que não precisa de logística daqui? De jeito nenhum, mas enfim. Mas a gente aí acaba indo lá ajudar, qual é o problema e tal, né? Porque faz parte, né? Tem os níveis de aquarista, né? Tem aquele cara realmente que já está num nível tão alto que conhece todo mundo, né? Isso, é verdade. E aí ele dá o jeitinho dele. Faz parte, né? Mas vai ter o iniciante que vai precisar de uma loja para dar o suporte, vai querer comprar, vai querer ter as coisas pronta entrega. Então, você vai ter vários tipos de cliente, né? Vários níveis ali de aquarista. Então, a gente tem que entender isso também. O aquarista do nível alto, ele acaba, ou direto ou indiretamente, passando pela loja, né? Sim. De alguma maneira. Não, claro. Até porque um dia ele foi iniciante, né? Não, e acontece mesmo quando ele já está avançado, né? Avançado, porque querendo ou não, por exemplo, eu chegar a precisar do Ivan, ou de você de alguma maneira, nem que se o Ivan venha aqui para pegar o produto com você, entendeu? Direto ou indiretamente acaba, às vezes, você parando na loja. Vai precisar da loja, com certeza. Não tem. Mas o aquarista experiente, ele vale até para indicar. Ele pode até não comprar aqui, porque ele já conhece tudo na internet, conhece todo mundo. Mas ele indica, mas ele vai falar, né? Como no teu caso. Aí vai dizer assim, não, mas compra lá, naquele canto, no outro ali, que você vai ver, lá tem as coisas, você pergunta lá para ele. Então, o aquarista antigo, ele serve pelo menos pelas indicações que ele passa. Isso mesmo. Né? Mesmo que ele não compre nada, porque ele já está no outro nível Já conhece o caminho das pedras, né? Já conhece todos os caminhos de pedra, mas ele indica, né? Na loja, você é bem orientado, né? Então, às vezes, a gente conversava e pensava, rapaz, esse cara é osso, não sei o quê. Não, cara, mas tem que pensar que ele pode aparecer pouco aqui, não compra nada, às vezes vem só dar uma olhadinha, tudo, mas se a gente cuida bem desse aquarista, ele vai continuar aquarista e ele vai trazer um bocado de gente. Ele vai falar bem do aquarismo, vai convencer várias pessoas e ele não vai ter tempo nem material para estar montando aquário para ninguém. Porque às vezes é só um aquarista mesmo, né? Não quer trabalhar com isso. E aí ele vai indicar as lojas, ele não vai indicar um site. Né? Ele sabe que o cara vai ter que ir numa loja para aprender, para comprar o aquário. Então a gente tem que valorizar esse aquarista também, mesmo que ele não compre nada. Né? Aí tem que entender os níveis realmente, né, dos aquaristas. É por aí mesmo. É verdade. Pois, Ivan, queria agradecer a tua presença mais uma vez aqui no nosso podcast. O Luciano também mais uma vez aqui. O Luciano daqui a pouco vai um podcast outro não, vai ter sócio atleta do podcast.
Não, vamos mandar fazer a camisa. Falando em camisa, aproveitar para agradecer o Cássio da Use Ecoscape, né, que inclusive está patrocinando o nosso evento também, de plantado. Né, então quem participar do evento já está garantido com a camisa. E falar que mais eventos vão vir por aí, né? A gente vai preparar mais coisas. Esse evento do Jeff, né? Acho que vai abrir portas aí para outros eventos, e é o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa tem que voltar fomentar, fazer mais coisas, chamar os nossos amigos lojistas também, para a gente se unir e começar a fazer um movimento realmente, divulgar mais retomar, né? Divulgar o hobby, retomar os eventos, exposição, esse tipo de coisa, que é o que a gente precisa, né? Sim. É o que a gente precisa. Para atrair mais gente para a loja, usar a internet o máximo que puder, né? Hoje todo mundo tem que se atualizar, realmente usar a internet, mas tem esse lado físico mesmo, sim, né? Porque no caso do aquarismo é visual mesmo, então a pessoa quer ver que não quer ver só na internet, ela quer ver de verdade ver de mesmo. Perto, né? Então, às vezes, o melhor jeito é você estar visível em algum local de público e tudo, então é fazer uma exposição ou conseguir reunir os aquaristas, né, para empolgar aquele aquarista iniciante. Sim. Ou manter os antigos, né? Como a gente falou. Tem clientes aí, eu tenho clientes desde a época da Água Viva. Da Água Viva. O seu Adonai, por exemplo, eu conheci ele, eu tinha 13 anos. Hoje eu tenho 47. Caramba, e ele tem dele. Um lago e 2 aquários em casa. E ele era meu cliente quando eu tinha 13 anos de idade. Entendeu? Então a gente tem que ter esse tipo de cliente. Ontem, né? Né? Então a gente tem que ter esse tipo de cliente, que a gente sabe que gosta tanto, é cíclico, né? Tem uma hora que o cara dá uma esfriada, sim. para um pouquinho, fica com um aquário pequenininho, ou fica sem aquário e volta. Toda pessoa que eu encontro que era cliente da Aquariomania fala pra mim, não, eu vou voltar, não, então eu vou lá, não sei o quê. Então o cara sempre fica com aquela vontade, né? O cara que foi aquarista, é difícil, só se teve um trauma, que são aqueles aquaristas que não fizeram certo, não se informaram e ficaram com um mega trauma. Mas a maioria fica com saudade, fica com vontade de montar e basta um empurrãozinho ali para voltar. Né? Entendi. É isso aí. Então, pessoal, convido vocês a continuar seguindo a gente, né? Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu comentário, manda suas dúvidas, que a gente pode produzir mais conteúdo voltado para isso, falando de doença, de manutenção, né, de quarentena, e fazer mais podcast em relação a isso. E aí, como eu sempre peço, incentive o aquarismo local, incentive o aquarismo de modo geral, e é rápido, você vai curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e deixa aí nos comentários, né, toda a dúvida que você tiver, que a gente vai procurar gravar conteúdos em cima disso para esclarecer suas dúvidas. E mais uma vez, fiquem atentos que a gente vai divulgar aí data de evento, né, do Jeff. Temos o evento aí de plantado, que está já com as inscrições acontecendo, e logo a gente vai falar também mais sobre isso, tá bom? E agradeço você que ficou até aqui, e até o próximo Tribo Podcast. Valeu, pessoal! Valeu!